Ele era comum, mas se tornou mestre de uma deusa e de uma demônio, se tornando overpower. E começamos essa história acompanhando o Gurizote ali, que é um explorador de baixo nível. Ele nos conta que está a bagatela de 2 anos apenas caçando slime ali para tentar upar o seu level. Nessa farmada absurda, ele acabou por eliminar 999 slimes utilizando umas porcaria de uns inseticidas por ali. Ele então avança para finalmente abater o 1000º slime, todo felizão por atingir uma marca gigantesca como essa, mencionando que essa seria uma boa maneira de fechar o seu dia. Eis então que o nosso prota se depara com um slime dourado e sente que ele seria o oponente perfeito para marcar essa conquista memorável. Ele puxa seu spray mais poderoso e se move mais perto do alvo ali como um verdadeiro caçador de slimes, e então libera o inseticida usando seu método padrão, mas a criatura desvia. O jovem então rapidamente reage, equipando uma versão em arma de seu inseticida que tem um alcance maior e com isso ele o abate. Ele então verifica suas estatísticas e fica surpreso por não ter subido de nível, dado o quão raro o monstro era. Ele assume que aquele slime não dava muitos pontos de experiência e espera que pelo menos seu núcleo tenha um bom valor de venda. Porém, esse anime precisa de emoção, e com isso ele fica chocado ao ver que o slime dropou um cartão de servo. E nessa hora ele pede para ele, Kaito, se recompor. Isso ele usa o sistema para verificar as estatísticas do cartão, e o nome do servo é Sylph, e é da classe Valkyria. E bem, o fã de Mushoku Tensei nesse momento já abre um sorriso de uma forma diferente, que eu tenho certeza disso. Sua empolgação, no entanto, é interrompida quando ele percebe que deve certificar de que ninguém está observando e que as câmeras de segurança não ouviram. Ele não pretende permitir alguém o tire dele, mas deve confirmar de que tipo de servo esse cartão é. O banco de dados, porém, não tem nenhuma informação sobre ela, mas pelo seu conhecimento ele sabe que Valkyria são semideusas da mitologia, o que faria dela uma carta rara. Ele então sai da masmorra para descobrir mais informações sobre o seu loot. Nisso ele encontra um grupo de exploradores de nível mais alto que não o reconhecem quando ele os cumprimenta. O garoto ainda assim os admira e deseja ter armaduras e armas como as deles um dia. Ele apresenta os 3 núcleos de slime que ele obteve na masmorra para Itsugaya e ela lhe dá o seu pagamento em troca. Mas antes de ir embora, ele pergunta quanto um cartão de servo ali valeria caso ele encontrasse e tal, e ela revela que cartões do tipo Deus são vendidos por 1 bilhão de ienes no exterior. Kaido guarda seu cartão em um armário ali e vai para a estação de treinamento enquanto repete constantemente o valor potencial do item, e seus amigos Shinji e Hayato o tiram de seu transe. Os garotos também têm passes de explorador, mas eles utilizam apenas para acessar o parque temático, e eles ficam surpresos ao ver que ele ainda está apenas no nível 3, e ele confessa que tudo que ele faz é caçar slimes no primeiro nível. Shinji e Hayato não têm intenção de entrar na masmorra novamente depois que foram diretamente ao segundo andar pela primeira vez e apanharam de um Goblin. Eles não sabiam que um Goblin podia lutar daquela forma e por conta disso saíram de lá virados em estopa. Kaido então desce na sua parada e vai para sua casa, e nesse trajeto ele olha para uma certa janela e ao seguir adiante, uma menina apareceu na janela que o prota viu enquanto ele caminhava e ela viu ele caminhando voltando para casa. A cena evolui e o nosso prota chega em casa e janta com seus pais enquanto um programa de perguntas e respostas sobre as dungeons passa ao fundo. Nos é revelado através dele que a masmorra apareceu ao redor do mundo há 13 anos e está aberta para o público em geral há 4 anos. Além disso, é necessário ter pelo menos 15 anos para obter uma licença para explorar a masmorra. Os pais de Kaido discutem como as coisas estão indo durante sua exploração. Eles apenas esperam que isso não esteja afetando seus estudos. Ele assegura a eles que tudo está bem. Mais tarde, ele toma um banho e contempla se deve invocar Sylph, o que o tornaria mais forte e capaz de explorar os níveis mais profundos dos labirintos, ou se ele deveria vender o cartão por 1 bilhão de ienes, o que lhe permitiria comprar os novos equipamentos e armas que ele tanto queria. Ele inclusive poderia ficar em casa apenas assistindo recaps aqui no canal do Mob, sem se preocupar com nada, e pensar nisso deixou o prota tão feliz que ele quase se afogou na banheira. Na manhã seguinte, ele caminha para a escola pensando que quase não dormiu de tanto pensar nas possibilidades que essa carta poderia lhe conceder. Quando ele chega na casa da menina da janela, ela se despede de seu pai e segue para a escola. Eles trocam cumprimentos e descobrimos que o nome dela é Katsuragi, e eles vão juntos para a escola. Ela então começa o assunto dizendo que ouviu na noite anterior e Kaido não quer que ela saiba que ele estava explorando a masmorra, então ele mente dizendo que estava passeando pela cidade com os rapazes. E infelizmente para ele, eles encontram Shinji e Hayato. Ele rapidamente os puxa para o lado para informá-los de que ele não quer que ela saiba que ele foi para a masmorra no dia anterior. A garota interrompe ali o clube do Bolinha perguntando onde eles estavam passeando e todos dizem atividades diferentes, e isso faz com que ela suspeite de que ele estava na masmorra, e ele, apesar de tudo, nega isso. O grupo então chega à escola e Kaido pergunta o que eles fariam se encontrasse um hipotético cartão raro e tal
numa masmorra e eles disseram que venderiam o cartão se fosse eles e tal. Porém, ele pensando em todas essas possibilidades acaba olhando para Katsuragi e isso de alguma forma ajuda a tomar sua decisão sobre o que fazer. Ele mais tarde volta pra masmorra e se esconde em um ponto cego, onde invoca a Sylph na esperança de se tornar um herói. Há uma exibição grandiosa quando o servo entra no mundo, mas ele fica um pouco decepcionado quando se depara com a manifestação de fato da Sylph. A Valkyria se apresenta e ela é muito menos imponente do que ele imaginou. Nisso ele sente que os seus sonhos de se tornar um herói acabaram. Sua depressão se aprofunda quando ele pensa no bilhão de ienes que ele acabou de abdicar. Ele então se recompõe e diz que está tudo bem quando Sylph pergunta qual é o problema. Kaido apenas dá ordem para eles irem caçar slimes juntos. A Valkyria alerta seu mestre quando sente um slime por perto e o arrasta para a localização. E Kaido quer ver do que essa invocação é capaz, então ele pede para Sylph o derrotar. Ela libera um ataque de raio excessivamente forte que evapora o monstro. O cara até fica surpreso e tal, já que o poder de ataque dela é 17 vezes maior que o dele. Ela reclama de fome depois de usar a habilidade e olha para o núcleo mágico para se alimentar. Kaido lembra que os servos consomem esses núcleos, então ele alimenta e ela se sente muito melhor. Sylph direciona para mais slimes, mas primeiro ele confirma com ela de que o uso do seu poder para derrotar os monstros é o que faz ela ficar com fome. Kaido sente que deve ser estratégico em como utilizar a Sylph, caso contrário ele vai acabar sempre ficando no zero. Ela vai derrotar e comer e ele não vai sair do lugar. Ele então decide utilizá-la para localizar os slimes enquanto ele os derrota com seu spray. O aumento de encontros com os slimes permite que ele finalmente suba de nível. Sylph fica igualmente animada com ele, e ele também ganha um novo título chamado Matador de Slimes, que é concedido àqueles que dominam a batalha contra essas criaturas. Esse título aumenta todas as suas estatísticas em 50% quando está lutando contra slimes. Kaido, no entanto, fica um pouco desapontado com isso, porque isso parece ser eficaz apenas ao lutar contra esse tipo de monstro. A Valkyria, no entanto, diz que ele ter uma habilidade é algo impressionante, e suas palavras gentis deixam Kaido um pouco emocionado. Ele então decide terminar a sessão de exploração por hoje, mas Sylph fica triste e faz ele prometer que a invocará novamente, e ele promete a ela que sim. E ele então ordena que ela volte para a carta e ele vai para o ponto inicial. Kaido então apresenta os núcleos de monstros para Hitsugaya, que fica impressionada e revela que ele acabou de estabelecer um recorde pelo número de slimes derrotados em um único dia. Ele receberá 15.000 ienes por seus esforços. Ele pensa em quão poderosa Sylph é pouco antes de ir de berço naquela noite e sente que eles poderiam ir ao segundo andar. Porém, ele tem medo de enfrentar um Goblin depois do que aconteceu na última vez. Enquanto dorme, ele sonha com o pai da menina que ele gosta, e ele era o capitão de uma unidade e um dos pioneiros na exploração na masmorra. Ele acorda com a convicção de dar esse grande passo. O rapaz equipa um escudo e uma espada de madeira enquanto se prepara para entrar no segundo nível com Sylph. A Valkyria também está animada e tem certeza de que terão sucesso. Seu mestre informa que contará com ela. Kaido está determinado a revelar os mistérios da masmorra e se tornar um herói assim como o pai de Haruka. Kaido começa a entrar em pânico ao chegar ao segundo andar, e isso preocupa a Sylph, que comenta sobre o quão pálido ele ficou. Suas pernas tremem igual a vara verde, enquanto ele tenta garantir que, tirando o que tá ruim, tudo está bem. Sylph então segura a mão dele e o ajuda a acalmá-lo. A Valkyria então sente que um Goblin está por perto. Kaido fica assustado e tenta sair, mas lembra-se de seu objetivo de se transformar de um zero à esquerda para um herói, então ele dá um tapa de coragem no seu rosto para se recompor, de estufar as bochechas e equipa sua espada de madeira pronto para lutar contra o Goblin. Ele espreita ao redor e encontra um Goblin ali que não tancou o almoço e foi de cochilos. Ele pergunta se ela pode derrotar uma criatura assim e ela diz que sim, avançando em sequência para derrotá-lo. Isso acorda a criatura, levando Kaido a ficar entre ela e ele. Ele quer derrotá-lo sozinho e eu tô urrando com o quanto as pernas desse rapaz são capazes de tremer. Ele então pede a ela para lançar seu ataque de raio se o bagulho sair do controle. Nisso, nosso prota tenta mandar uma espadada no monstro, mas ele simplesmente dá um passo pro lado, desviando de seu ataque, e isso faz Kaido parecer muito estúpido. O Goblin contra-ataca com uma investida e o prota bloqueia com seu escudo e consegue empurrá-lo de volta. O monstro então é arremessado, ficando vulnerável a um ataque que Kaido tenta realizar, porém ele facilmente o para com as mãos nuas e o desarma. Nisso ele cai no chão, o que também dá à criatura uma chance de atacar. Kaido então usa seu spray de inseticida no rosto do Goblin, dando-lhe tempo para se recuperar e pegar sua espada. Ele investe contra o monstro e tropeça em uma pedra, e em um desfecho improvável e vexatório, ele acidentalmente consegue espetar o Goblin e dessa forma derrotá-lo. Sylph elogia por matar o monstro, mas ele apenas fica perplexo com como isso tudo aconteceu. Ele está apenas feliz por ter conseguido vencê-lo. Kaido também sobe de nível após essa vitória e ganha uma habilidade temporária de matador de Goblins. Isso é concedido àqueles que superam seu
seu medo de morrer para Goblin ao derrotar um sozinho. E com a sua confiança renovada, a dupla avança pelo nível. Sylph ergue uma barreira que mantém os Goblins afastados e os deixam vulneráveis para Kaido derrubá-los. O jovem fica surpreso ao perceber que ela não sabe nada sobre as masmorras, e ela pede desculpas porque tudo que ela sabe é ser dedicada a quem ela serve. Kaido está muito bem com isso e está animado para aprender sobre o labirinto com ela. Os dois continuam a derrotar os Goblins com seu trabalho em equipe. Kaido dá a Sylph um dos seus núcleos de Goblin para reabastecê-la e ele retorna ao início para vender o loot. Hitsugaya fica feliz em ver que ele está trazendo alguns núcleos de Goblin, pois isso significa que ele finalmente está progredindo. Ela também fica impressionada por ele ter conseguido derrotar tantos com pouca experiência lutando contra eles. Ele minimiza suas conquistas e diz a ela que ele teve sorte e tal. Kaido mais tarde fica de cama naquele domingo devido ao cansaço e dores musculares por conta da exploração que realizou. E sua mãe se preocupa e o aconselha a não pegar pesado demais. No dia seguinte ele vai para a escola totalmente esbagaçado. Ele mente para sua amiga dizendo que sua dor muscular é devido aos exercícios de musculação que ele tá fazendo, e ela dá uma opinião ali dizendo que esse tipo de físico não combinaria com ele e tal. Shinji e Hayato ficam impressionados ao saber que ele começou a caçar Goblins, e eles não acreditam que agora ele é capaz de derrotar quem os espancou daquela vez. Ele confessa que ganhou confiança e motivação para seguir em frente, mas ele não diz que sua motivação tem nome e o nome dela é Sylph, obviamente. Ele inclusive diz que também pretende ir para os níveis mais profundos e seus amigos olham para Haruka, sabendo que ela é uma das maiores razões para suas ações. E após a escola, Kaido volta à masmorra para explorar um novo caminho onde ele tem uma exploração bem sucedida. Ele junta uma grana ali suficiente para comprar uma vara de tungstênio e com sua nova arma ele consegue causar mais danos aos monstros e finalmente alcança o nível 10 após algumas entradas a mais no labirinto. Ele recebe um aumento em suas estatísticas e uma nova habilidade chamada Bênção Divina, que é concedida àqueles que são amados pelos deuses ou seus descendentes, o que lhe dá um impulso nos aumentos de estatísticas ao subir de nível. E tem um detalhe: quanto mais amado ele for, maior o impulso. Kaido fica super animado com o fato de que isso poderia ser algum tipo de habilidade overpower que começa a, não ironicamente, reverenciar a Sylph, porque ele sabe que essa habilidade está conectada a ela, já que ela é a única deusa que ele conhece. A Valkyria diz para ele parar de fazer isso e ele não quer estragar o clima e a relação entre eles, então ele obedece. Ele informa que é um prazer trabalhar com ela. Ela fica muito feliz em ouvir isso porque só existe para servi-lo, e nisso eles prosseguem e se deparam com um esqueleto brilhante. Kaido suspeita que ele é um monstro raro, sua vara de tungstênio não funciona contra ele, então ele pede a Sylph para derrotá-lo. No entanto, ele esperava que ele deixasse um saque melhor, já que é um monstro raro, mas só deu um núcleo mágico, mas dessa vez o núcleo é de cor vermelha. Sylph então expressa o desejo de comê-lo, então ele dá a ela, e sua reação sobre o quão bom é o sabor daquilo tudo faz com que ele questione se aquilo era um item valioso ou não. E ao retornar ao ponto inicial, ele pergunta a Hitsugaya sobre o núcleo de cor vermelha, e ela revela que ele é vendido por 2 milhões de ienes, já que esqueletos brilhantes são raros. Kaido simplesmente luta para dormir naquela noite porque ele está quase morrendo por dentro por ter perdido 2 milhões de ienes. Ele resolve, no entanto, deixar isso pra lá, porque ele lembra que foi graças a Sylph que ele tem conseguido derrotar monstros mais fortes. Ele sente que até poderia aventurar-se no terceiro andar, mas nesse nível os monstros começam a aparecer em grupos. A cena muda para outro dia e para a próxima exploração, onde Kaido menciona que para melhorar essa habilidade, ele lutará sozinho por um tempo. Sylph ficou preocupado no começo, mas entendeu assim que ele explicou a situação. Ele até diz que a considera mais como uma irmã mais nova do que como uma serva, e ele gostaria de construir esse relacionamento, então ele quer se referir a ela de forma mais casual. Ela fica mais do que feliz em ouvir isso e ele pede para deixar as coisas com o pai e avança para lidar contra os monstros sozinho, mas vemos que ele fica gravemente ferido ao final de sua tentativa. E por conta disso, ele gasta muito do dinheiro que economizou para comprar uma poção de baixo nível e com isso poder se curar. Ele sabe que precisará de mais poções e melhor equipamento se quiser aventurar-se no terceiro andar. E além disso, ele também quer estocar núcleos mágicos para que Sylph se alimente. E qual é a melhor forma de obter tudo isso? Sim, meus queridos, é farmando. Então ele retorna ao primeiro andar para farmar mais núcleos de slime. Ele informa seus amigos na escola sobre seu plano e por seu azar, Haruka o ouve. Mas ele se salva mais uma vez e esclarece que estava falando sobre outra coisa. E após algumas visitas ao primeiro andar, ele junta os núcleos suficientes para ir ao terceiro nível e eles vão para lá. Sylph informa que sente algo estranho à frente. Ele verifica e é um slime prateado. Kaido atrai com seu spray e Sylph finaliza com seu ataque. Ele corre para pegar o saque e é outro cartão de servo. A Valkyria tem uma expressão preocupada enquanto Kaido inspeciona o cartão. Sua classe é um nível de demônio Visconde chamado Lucéria. O rapaz se pergunta se é seguro invocá-la e espera que ele não seja amaldiçoado ou possuído. Eis então que ele a invoca e após toda a apresentação
apresentação, Lucéria surge diante dele e diz Sylph. A garota demônio de cabelo preto abre os olhos e se apresenta arrogantemente como Lucéria, uma demônio de nível Visconde. Com a aparição de outra criança convocada, o sonho de Kaido de ter uma party cheia de belas mulheres é destruído. Enquanto ele ainda está se afundando na tristeza, Lucélia pergunta se ele é o seu mestre. Kaido se levanta e diz que sim, ele estava prestes a se apresentar quando Lucéria o interrompe e comenta que ele parece um mestre pouco confiável e que além disso, ele parece burro também. Sylph se ofende com as palavras dela e mesmo cheia de timidez tenta repreender Lucéria enquanto se esconde atrás de Kaido. Lucéria sorri e explica que a maioria dos demônios fala assim, então não deveriam se ofender com isso. Isso satisfaz Sylph, o que surpreende Kaido. Ele então apresenta Sylph a Lucéria, que a olha com desconfiança. Com base em sua armadura, ela parece muito com uma valquíria. Sylph explica que é, e assim como ela, é serva de Kaido. Lucéria estende a mão na frente de Kaido e pede comida. No entanto, Kaido aponta que ela ainda não fez nada digno de comida. Sylph então sente um slime por perto nesse momento. Quando avista um monstro, Lucéria sai despreocupadamente e invoca sua lança. Ela então a aponta para o slime e o ataca com sua habilidade Chama da Destruição, o que causa uma grande explosão e manda de vala instantaneamente o slime. Kaido então pega o núcleo mágico e dá para Lucéria comer. Lucéria mastiga o núcleo e pede a Kaido mais um. Kaido rapidamente diz que não, o que faz Lucéria comentar que eles têm um mestre muito mão de vaca. Sylph tenta argumentar com Lucéria, mas Kaido apenas pede para ela usar a sua outra habilidade, Sopro Corrosivo, e se ela o fizer, ele promete que vai dar mais um núcleo mágico para ela. Assim, quando encontra o seu próximo monstro, um Goblin, Lucéria usa sua habilidade e uma mágica cintilante vermelha cobre o Goblin. O Goblin imediatamente começa a derreter e virar uma gosma horrível, o que assusta tanto Kaido quanto Sylph. Quando a gosma se transforma em um núcleo mágico, Kaido joga novamente na boca de Lucéria. O rosto de Lucéria se ilumina e ela diz a Kaido que está mais saboroso do que da última vez. Isso deve significar que quanto mais forte o monstro, mais saboroso será o núcleo. Portanto, ela quer ir mais fundo na masmorra. Ela estava prestes a sair correndo quando Kaido a impediu. Kaido explica que uma vez que eles atingirem o terceiro andar da masmorra, os monstros começariam a aparecer em grupos e que, antes de lutar contra eles, Kaido precisaria de novas armas e novos itens primeiro. Portanto, eles deveriam ir mais fundo amanhã. Lucéria não quer esperar, mas Sylph aponta que Kaido está apenas sendo cuidadoso com elas. Isso faz Lucéria finalmente concordar. No dia seguinte, Kaido e as meninas descem para o terceiro nível. Ele até comprou uma arma nova, uma besta para se preparar. Sylph elogia sua nova arma, o que faz Kaido sorrir com orgulho e até se gabar do quão cara ela custou. No entanto, Lucéria comenta que só porque é cara não significa que seja boa, o que irrita Kaido. Eles continuam a exploração e o primeiro monstro que encontraram é um par de monstros parecidos com lobos, aparentemente em chamas. Eles são comumente chamados de cães do inferno. Kaido decide eliminar rapidamente um antes que a luta comece disparando sua besta, mas o projétil passa longe do cão infernal. Pra piorar, a flecha entrega a posição deles ao inimigo. Os dois monstros então começam a correr em direção a Kaido, que está ocupado tentando recarregar sua besta. No entanto, ele foi muito lento e os cães pularam sobre ele. Uma barreira dourada brilhante imediatamente se ergue na frente de Kaido, graças a Sylph, refletindo eles. Kaido então diz a Lucéria para atacar. Lucéria invoca sua lança e antes que possa se recuperar, dispara uma chama de destruição neles. Após a batalha, Kaido alegremente presenteia um dos núcleos mágicos da Lucéria. No entanto, ela rapidamente engole o núcleo e pede outro. Ela aponta que, como derrotaram dois monstros, ela também quer dois núcleos. Kaido argumenta que não sobrarão nada se fizerem isso. Em vez disso, ele promete dar mais quando derrotarem mais monstros. Lucéria faz ele prometer e ameaça enviá-lo ao inferno se ele quebrar a promessa. O próximo grupo de oponentes vem na forma de dois javalis selvagens correndo em sua direção. Kaido ordena que Lucéria ataque e ela novamente lança uma explosão de fogo. No entanto, um dos javalis consegue passar pelas chamas e avança sobre eles. Lucéria fica irritada e estava prestes a disparar novamente, mas Kaido avança. Ele mira cuidadosamente a besta e dispara, atingindo o javali no olho. No entanto, isso não derruba o javali. Ele apenas ruge de raiva e ataca novamente. Kaido entra em pânico e tropeça para trás. Sylph corre para resgatá-lo e se prepara para liberar seu raio divino. Enquanto isso, Kaido consegue disparar sua besta novamente, finalmente matando o javali. Sylph elogia Kaido por conseguir vencer. Lucéria comenta que Kaido ainda ficou de joelhos por causa do medo. Kaido, mesmo após quase borrar suas calças, demonstra estar feliz por ter subido de nível novamente e agora ele está no nível 11. Sylph bate palmas e o parabeniza, enquanto Lucéria pede a ele outro núcleo mágico. Após a exploração da masmorra, Kaido está na escada rolante a caminho de casa. Ele tá meio bad das ideias ali porque não conseguiu farmar muito, visto que Lucéria continuava exigindo mais e mais núcleos. Seguindo seu caminho, ele nota um grupo de garotas próximas falando sobre suas aventuras do sexto andar. Isso faz Kaido começar a se perguntar se ele também precisa de um grupo, mesmo ali quando ele está na escola. Tecnicamente, ele está em um grupo com Lucéria e Sylph, e ele está animado para chegar ao sexto andar com elas também. Seus amigos então perguntam se ele já escolheu sua próxima escola e Kaido admite que não. Katsuragi se junta à conversa e pergunta a Kaido onde ele quer ir.
Kaido não sabe o que dizer, então pergunta a Katsuragi quais são seus planos. Katsuragi admite que está visando a Academia Oka, o que faz Kaido também dizer que seus objetivos são os mesmos e a guria sai dali felizona com a possibilidade deles continuarem estudando juntos. Eis então que a cena corta e vemos Kaido mais uma vez em exploração. Luceria mais uma vez usa sua habilidade para derrotar os inimigos e ele a recompensa com núcleos mágicos. Sylph usa suas habilidades mágicas também e Kaido alimenta ambas com núcleo como recompensa. Kaido então percebe que Sylph fica olhando quando ele alimenta Luceria. Quando tenta perguntar sobre isso, Sylph desvia da pergunta e apenas os leva para mais inimigos. Mais tarde, em casa, Kaido se pergunta se Sylph estava evitando ele ou algo do tipo. No entanto, ele encontra a resposta no programa de TV que a mãe dele estava assistindo. O programa de TV falava sobre como a garota estava com ciúmes porque seu irmão estava sendo tratado de maneira especial, mesmo quando ele era mais novo. Isso fez Kaido perceber que no futuro elas podem acabar resolvendo essa treta no tapa. E suas habilidades certamente iriam causar grandes estragos. E Kaido, abobado como é, não tem ideia do que fazer para evitar esse desgaste iminente. Na manhã seguinte, a caminho da escola, Katsuragi encontra Kaido e lhe deseja um bom dia ao perceber que seus olhos estão cheios de olheiras. Kaido explica dizendo que não conseguiu dormir, o que a fez perguntar se ele tá com algum tipo de problema ou passando por algum tipo de estresse. Kaido não pode compartilhar com Katsuragi sobre o problema das servas à masmorra que está enfrentando, então ele mente novamente, adicionando ali um pouquinho de verdade, dizendo que um de seus amigos se tornou amigo de duas garotas que são opostas em personalidade, e aparentemente nenhuma das garotas gosta uma da outra por conta disso, e é por isso que Kaido está se perguntando como vai ajudar seu amigo a se dar bem com as suas duas novas amigas. Katsuragi, sendo a melhor amiga de todas, nem suspeita que esse Pinóquio está mentindo pra ela e pergunta a Kaido se as garotas realmente se odeiam. Como Kaido falha em confirmar isso, ela aconselha que ele diga ao amigo para perguntar às garotas sobre seus sentimentos internos e se elas realmente se sentem desconfortáveis uma com a outra. Assim, Kaido volta a Dungeon e convoca a Sylph primeiro para questioná-la. Ele não convoca a Luceria ainda, pois quer conversar com ela a sós, e pergunta a Sylph o que ela pensa de Luceria como pessoa e como membro do grupo. Kaido afirma saber que Sylph não gosta de Luceria, mas Sylph afirma que esse não é o caso e explica, dizendo que estava realmente com medo de Luceria no início porque ela é um demônio, mas à medida que começaram a trabalhar juntas, ela percebeu que Luceria não era ruim nem nada do tipo. Mesmo assim, Kaido acha que Sylph tem alguns problemas com Luceria e diz pra ela falar a verdade, pois a verdade é muito importante pra ele. Então Sylph menciona qual é o real problema dela e diz que o problema é com o próprio Kaido e não com ela. Ela o acusa de ser gentil e amável apenas com Luceria recentemente e aponta que ele usa apenas os poderes de Luceria nas batalhas recentes e alimenta Luceria com o dobro de núcleos mágicos do que ela. Sylph expressa o desejo de ser tratada igualmente e diz a ele para ser um amoroso mestre com ela também. Kaido percebe que o problema de Sylph é ciúmes e sabe que isso só pode ser resolvido se ele começar a tratá-las igualmente. Então ele promete a Sylph que a partir de agora ele dará a ela tanto os núcleos mágicos quanto Luceria e falará mais com ela também. E com tudo resolvido, Kaido convoca Luceria e alimenta com a mesma quantidade de núcleos mágicos que Sylph. Dessa vez ele não esquece de elogiar Sylph por usar seus movimentos de ataque no momento perfeito e de agradecê-la por ser tão confiável. Embora Sylph seja feliz agora, o humor de Luceria piorou, pois ela também começa a sofrer dessa bendita doença chamada ciúmes. Ela fica com inveja de Sylph e acusa Kaido de nunca elogiá-la como acabou de elogiar a Sylph. E para melhorar o humor de Luceria, Kaido também a elogia e resolve essa questão de uma vez por todas. Eles então caçam um javali no masmorra juntos e Sylph dá o golpe final, garantindo pontos de experiência suficientes para subir de nível. Ao subir de nível, as estatísticas gerais de Sylph aumentaram também, o que deixa tanto Kaido quanto Luceria orgulhosos dela. Ambos a parabenizam por subir de nível, o que faz Sylph se sentir muito melhor do que antes. Com a equipe finalmente se unindo, eles seguem em frente e localizam um grupo de cães infernais. Sylph mostra o quão forte ficou ao subir de nível e derrota todos eles com um único ataque. Além disso, seus feitiços defensivos também ficaram melhores, tornando sua parede de barreira mais resistente do que antes. Enquanto o monstro estúpido tenta penetrar a parede, Kaido avança e o mata usando sua besta. Após a sessão de caça, Kaido alimenta Sylph com alguns núcleos mágicos, mas ela ainda fica com fome e relutantemente pede por mais. Como ele alimenta com muitos núcleos mágicos, Kaido acaba tendo menos núcleos mágicos pra si do que de costume. E como seu negócio no formato atual não está sendo lucrativo, ele volta a caçar slime sem a ajuda de Luceria e Sylph para literalmente farmar uns trocos. Ele ainda as convoca caso encontre problemas e agradece por sempre estarem lá quando ele precisa. Enquanto entrega os núcleos de slime à recepcionista, ela se pergunta se há algo de errado com ele, porque até recentemente ele costumava trazer os saques do terceiro andar. Ela inclusive aconselha a Kaido a explorar o quarto andar, o que ele leva em consideração. Mas como ele não tem nenhum bom equipamento, ele vai à internet procurar por um bom conjunto de armadura e decide comprar um que é basicamente um traje de carbono ou sei lá o que. No entanto, esse traje é muito caro, então
não vai ter jeito, ele vai ter que continuar nos andares inferiores por mais um tempo até arrumar uma boa grana ou uma forma eficaz de farmar um troco. Na próxima exploração, ele encontra um raro slime azul, o que o faz se perguntar se ele encontrará outra carta rara de servo. E animado para obter o saque, Kaido convoca Lucélia e Sylph, dizendo-lhes para garantir que eliminem o slime azul. Ambas atacam o slime ao mesmo tempo, combinando seus poderes divinos e de fogo, o que põe um sorriso no rosto de Kaido. Só que infelizmente esse sorriso desaparece rapidamente, pois o slime azul deixa cair um orbe mágico em vez de uma carta. Mas então Kaido se lembra que pode utilizar esse orbe mágico para se tornar um mago e o joga no chão, o que lhe permite aprender um feitiço mágico chamado Bola de Água. Buscando entender a dimensão de seu real poder, Kaido ataca um cão no inferno com sua magia, mas isso não causa dano a ele. Kaido então é atingido pela realidade de que será um perdedor inútil para sempre, mas pelo menos ele tem duas aliadas super poderosas que podem fazer o trabalho. Vendo que seu mestre está deprimido, Sylph tenta animá-lo, dizendo que ele certamente se tornará poderoso no futuro, que essa magia ficará forte e que agora ele desbloqueou seus poderes mágicos. Mas ainda assim, Kaido permanece chateado e vai a um parque local à noite para esfriar a cabeça e sofrer sozinho. Katsuragi o encontra por lá e pergunta se algo está o incomodando. Ele tenta mentir para ela, mas acaba confundindo. Ele então muda de assunto e agradece a ela pelo conselho que deu no outro dia. Ele diz a ela que seu problema foi resolvido e esquece de mencionar que o problema era de seus amigos, fazendo Katsuragi perceber que Kaido é quem tem duas novas amigas ou namoradas, mas ela não reclama e volta para casa em silêncio, fazendo Kaido se perguntar por um breve momento se Katsuragi também começou a sofrer da doença dos ciúmes, e ele elimina essa probabilidade rapidamente, mencionando que isso é improvável e voltando a questionar sobre o que fará com sua nova magia inútil. No dia seguinte, Kaito volta à masmorra para praticar seu feitiço de bola de água. Ele primeiro atira uma bola de água na parede em um ritmo muito lento que não faz nada além de molhar a parede. Nosso prota já demonstra que está em lasca, mas continua praticando. Na segunda vez ele lança uma bola de água o mais rápido que pôde. Ele e Sylph ficam felizes com a conquista, mas Lucélia não se impressiona. Ao usar apenas duas bolas de água, Kaito já fica totalmente esbagaçado e sem energia e vai à lona. A cena muda e vemos que ele volta para casa e adormece assim que deita na cama. Durante o Amimir, Kaito sonha com sua infância, onde ele está assistindo o pai de Katsuragi na TV, e como isso o fez sonhar em se tornar um aventureiro como ele. Ao acordar, ele se sente motivado pelo sonho e com isso vai para a masmorra no dia seguinte e começa a praticar os golpes de bola d'água novamente. E podemos ver que elas ficaram incrivelmente mais rápidas hoje, conseguindo inclusive lançar várias bolas de água na parede da masmorra antes de finalmente ficar sem gás. Ele faz um breve descanso, mas assim que recupera sua resistência, volta ao treino. Dessa vez ele tenta manipular a forma da bola de água e a transforma em um cubo. Empolgado com seu sucesso, Kaito continua experimentando e dando formas diferentes à bola d'água, mas logo se cansa e desaba. A cena muda e enquanto ele tá saindo da masmorra apenas com a força de vontade, ele tropeça e cai nos braços de uma aventureira. Ele imediatamente se levanta e pede desculpas, mas a aventureira apenas se pergunta se ele está bem. Kaito diz que sim e se despede. A aventureira fica preocupada com ele porque ele não parecia nada bem. Sua companheira, no entanto, está bastante ansiosa ao ver que há pessoas que trabalham tão duro e elas entram na masmorra. A cena muda mais uma vez e vemos que mais tarde Kaito dorme na aula e quando a professora o acorda, ele diz em voz alta que fará o melhor no seu treino hoje, causando risos na sala inteira. Durante o intervalo, seus amigos se aproximam dele e perguntam o que ele estava dizendo sobre o treino mais cedo. Kaito lhes diz que está praticando uma habilidade vital para seu sucesso na masmorra, mas então Katsuragi chega por ali e eu já prevejo mais mentiras vindas do cidadão por ali. Ela pergunta a ele se ele está treinando para entrar na masmorra e Kaito, tentando de todas as formas encontrar um sentido para o que ele tinha dito anteriormente, apenas diz que estava falando sobre praticar dança. Katsuragi fica aliviado ao saber disso e apenas pede a Kaito para não exagerar, e ela pede inclusive para ele mostrar sua performance de dança um dia, e então deixa os meninos sozinhos, e eu já não sei quem que é pior, se é um mentiroso ali de fato, ou se é quem acredita nessas desculpas esfarrapadas, vai entender. No dia seguinte, Kaito volta à masmorra e usa a bola de água em um combate real. Ele atira ela em um Goblin, mas em vez de estourar como de costume, a bola d'água permanece firme e bloqueia a respiração do Goblin, sufocando ele até ser eliminado. E tanto a Sylph quanto a Tsundere o elogiam ali, mas então Kaito percebe que não está ganhando mais experiência dos monstros do terceiro andar, o que significa que agora é hora de descer para o quarto andar. Kaito pensa que como está indo para o quarto andar, ele precisa de bons equipamentos e decide comprar algo que está na sua lista de desejo há muito tempo. No dia seguinte, ele aparece utilizando aquele traje que ele tinha visto na internet no outro episódio, e enquanto Sylph diz que ficou bem nele, Lucélia destrói seu orgulho dizendo que ele parece ridículo. Kaito diz que esse traje é caro e de alta qualidade, porque é feito de nanotubos de carbono que protegem da maioria dos danos enquanto é fino e leve. Ele diz que a roupa oferece uma excelente proteção contra flechas e outros danos perfurantes. Além disso, ele adquiriu uma pulseira amplificadora de saída mágica, que torna até seus feitiços fracos um pouco mais poderosos. No entanto, ele diz que ainda não
não testou porque não havia opção pra isso. Kaito então começa a mostrar os outros itens que comprou ali com a poção, mas Lucéria arrasta Sylph pra longe porque ela já tá de saco cheio de ouvir a exibição de Kaito. A cena evolui e eles finalmente chegaram ao quarto andar, onde Sylph detecta um grande e assustador monstro vindo em sua direção, e antes que Kaito possa verificar a enciclopédia de monstros pra ver o que eles vão enfrentar, uma barata gigante aparece, mostrando que esse bicho é tão asqueroso que até as duas garotas, que são verdadeiras divindades, entraram em pânico e se agarraram uma à outra. E elas, tomadas por pânico, lançaram constantemente feitiços mágicos no monstro enquanto correm pela masmorra, e Kaito corre atrás delas porque tem medo de ficar sozinho. Eis que algum tempo depois vemos que Sylph e Lucéria estão descansando após se esgotarem e quase atacam Kaito porque ele vem correndo em sua direção. Sylph corre para abraçar Kaito, dizendo que estava com muito medo, mas Lucéria ainda está em seu modo tsundere e diz que não estava com medo dos insetos insignificantes. Sylph então pede desculpas a Kaito por abandoná-lo e fugir e implora para que ele a repreenda. Ele responde que não está bravo porque elas limparam o quarto andar inteiro em pouco tempo por causa de sua destruição e ele coletou os núcleos de mana de todos os monstros derrotados. Lucéria diz que não vai comer aqueles cristais nojentos obtidos de insetos, mas está com muita fome para recusá-los. Os cristais têm um gosto tão ruim quanto as meninas esperavam, e então Kaito diz que como eles têm tempo, eles deveriam explorar um pouco o quinto andar. Sylph sente um monstro de areia e um monstro de lama por perto, e Kaito mira neles com sua besta. Sua primeira flecha erra e a segunda passa direto pelo monstro de areia, que imediatamente o ataca. Kaito pede ajuda a Sylph e ela prontamente levanta uma barreira para protegê-lo. Kaito acredita que os dois monstros são imunes a ataques físicos, então ele se volta para Lucéria e pede ajuda a ela, e ela os aniquila com seu ataque de fogo. Kaito pergunta se ela precisa reabastecer sua mana com os cristais, mas nem a Tsundere nem a Sylph querem comer aquelas coisas nojentas. Eles continuam explorando o quinto andar, mas não parece haver mais monstros por perto. Nesse momento, Sylph avista um ponto estranho na parede, mas Kaito não consegue encontrar nada de especial. Sylph decide abrir um buraco na parede com seu ataque de relâmpago e, surpreendentemente, isso leva a um corredor secreto. Eles começaram a entrar e Kaito avisa as garotas para terem cuidado para não pisarem em armadilhas, mas assim que ele termina de dizer isso, Lucéria lhe diz que é tarde demais para o aviso, pois ela já está presa em um gatilho de armadilha e uma flecha disparada como resultado. No entanto, ao invés da flecha ir em direção a Lucéria, ela acerta Kaito e ele rola no chão contorcendo-se de dor. Suas companheiras ficam preocupadas com ele, mas Kaito volta ao normal em poucos minutos porque seu traje o protegeu de qualquer dano sério. Eles continuam andando, mas Lucéria pisa em outra armadilha e Kaito recua para evitar outra flecha, mas acaba sendo eletrocutado. No entanto, ele diz que está completamente bem após o choque, que até se sente um pouco mais energizado. Lucéria diz para ele parar de fazer ela se preocupar, mas quando Kaito pergunta se ela estava preocupada com ele, ela volta ao modo tsundere. Após algum tempo de caminhada, eles chegam a um enorme portão com uma pintura e Sylph pode sentir uma presença enorme do outro lado. Kaito, acionando seu modo covardia, decide ir para casa, mas as duas garotas não vão deixá-lo fazer isso. Ele então tenta abrir o portão, mas ele não se move, então Sylph simplesmente o explode com seu ataque relâmpago e Kaito sinceramente não quer ser acusado de destruição da propriedade da masmorra. De qualquer forma, eles acabam entrando e encontram dois monstros de classe chefe ali dentro. Um é um ogro vermelho e o outro é um slime gigante. Kaito não vai recuar quando chegaram tão longe e ele diz às garotas para derrubarem o ogro vermelho primeiro. Elas disparam seus ataques de relâmpago e fogo no ogro, mas ele permanece praticamente intacto porque ele é imune a danos de habilidades. O ogro de repente avança em direção a eles, mas a habilidade de barreira de Sylph bloqueia seu ataque. Kaito diz para Lucéria lidar com o slime, então tenta atacar o ogro vermelho com sua besta. Cada flecha que ele atira no ogro reduz significativamente sua saúde, porém os estoques de suas flechas são limitados e logo fica sem nada. O ogro enfurecido começa a destruir a barreira e, por outro lado, Lucéria também está em maus lençóis tentando lidar com o slime gigante sozinha. Como último recurso, Kaito decide contar com sua bola de água. Ele manifesta uma bola de água, mas ela congela por conta do efeito da pulseira. Ele atira a bola de gelo no ogro vermelho e isso diminui sua vida, e Kaito percebe que nesse ritmo será mais fácil ele ficar sem mana do que o ogro ficar sem vida. Então ele tem uma ideia e manipula a forma de suas bolas de gelo e as transforma em estacas afiadas que causam muito mais dano ao ogro vermelho. Com os últimos 3 tiros que ele tinha, Kaito consegue derrubar o ogro vermelho e agora só resta o slime. O inimigo está prestes a atingir Lucéria quando Kaito a defende com seu escudo. Ele segura o slime e pede a Sylph que prepare seu ataque com lança divina. Seu escudo e equipamento começam a derreter, então Sylph avança no slime com sua lança divina e a perfura. No entanto, isso também não causa muito dano ao monstro. E Kaito, vendo que as coisas têm boas chances de não acabar bem, pensa em desistir, mas ao lembrar mais uma vez de seu ídolo, ele avança corajosamente e então usa seu velho spray de insetos, porque mesmo esse monstro sendo gigante, ele ainda é um slime. A vida do slime diminui constantemente e
Sylph protege Kaito com sua barreira mágica. Depois que Kaito fica sem os 2 primeiros frascos, ele puxa 2 sprays de inseto extra fortes de sua bolsa e os usa. Com isso, o slime gigante fica com HP de 0 e morre. As garotas abraçam Kaito felizes, mas machucam seu ombro ferido no processo, que ele acaba curando ali bebendo aquela poção que ele tinha comprado. Ao final da batalha, vemos que Lucéria subiu de nível logo depois da luta, e então Kaito verifica suas estatísticas para descobrir que também upou pra caramba. Ele rapidamente se move para coletar os núcleos de mana e encontra um núcleo vermelho do ogro, que certamente valerá uma boa grana. Quando ele tenta procurar o núcleo do slime, ele encontra uma espada mágica de grau raro, que parece ali mais uma faquinha de cozinha do que uma espada mágica. Mais tarde, Kaito leva o núcleo de mana do ogro vermelho para Hitsugaya, que está curiosa sobre onde ele o encontrou. Ele lhe conta a história de encontrar uma masmorra oculta no 5º andar e derrotar o chefe lá. Hitsugaya diz que eles vão verificar a masmorra imediatamente e então diz a Kaito que o núcleo de mana vermelho vale muito dinheiro. Ele fica super feliz ao ouvir isso e então Hitsugaya lhe dá outra boa notícia, pedindo para ele participar de um evento na próxima semana, onde eles tentarão limpar o 7º andar com um grupo. A cena muda e vemos que na semana seguinte ele vai ao evento, onde encontra as 3 garotas com as quais ele trombou no outro dia, e elas perguntam se ele é a pessoa que estará no grupo delas. A líder se apresenta dizendo que seu nome é Airi, a garota vestida de gato rosa é Miko e a última é Hikari. Kaito também se apresenta. No dia seguinte, Haruka sonhou com seu pai, que havia prometido chegar cedo em casa para que pudessem jantar juntos, e quando acordou, Haruka sentiu algo estranho. Depois de tomar o café da manhã, ela se despediu de sua mãe para ir estudar na casa de Yumi. Antes de começar a caminhada, ela se perguntou o que Kaito estava fazendo naquele momento, mencionando que talvez ele estivesse praticando dança ou malhando, como tinha dito em outros momentos. E quando a cena muda, vemos que o prota estava na real era começando o evento de exploração. Após esperar sua vez na fila, o grupo de Kaito se reuniu em um círculo mágico conhecido como Portal de Transferência para serem teleportados para o 6º andar da masmorra. Ao chegar ao destino, Kaito soltou um suspiro de alívio porque era apenas a segunda vez que usava um portal de transferência e estava um pouco ansioso. Da mesma forma, as meninas também estavam tensas. Um pouco mais à frente, um membro da equipe da masmorra apontou o caminho para o 7º andar e mencionou que o evento deveria durar cerca de 3 horas. Antes de descer as escadas, o grupo parou em uma loja de conveniência para comprar itens necessários para a exploração. Após sair da loja, Kaito guardou suas compras na mochila, mas notou que as meninas carregavam muito pouca coisa. Na verdade, cada uma delas tinha uma bolsa mágica que permitia carregar dezenas de itens a mais do que o garoto, sem nenhum esforço. Kaito perguntou a elas se era real que era possível comprar um apartamento com o preço dessas bolsas, e elas responderam apenas que os pais delas compraram para elas, e bem, Kaito já sentiu a opressão por ali. Afinal, vindo de famílias ricas, as meninas podiam facilmente se equipar com equipamentos de ponta, enquanto Kaito tinha que se humilhar contra slimes ali para juntar núcleos e consequentemente dinheiro. Miko comentou que a armadura do garoto era apenas uma segunda pele, então Hikari repreendeu ela, dizendo que ela não pode falar as coisas que vêm à sua mente assim sem filtro. E logo na sequência, Airi sacou sua arma de sua bolsa e anunciou que era hora de descer para o 7º andar. Uma vez lá, Kaito perguntou que tipo de monstros apareciam naquela área e Miko respondeu que eram principalmente golems. O garoto comentou que a menina tinha feito o dever de casa e ela acreditava que era a estratégia básica para aquele jogo. Kaito concordou, embora ele não visse isso tudo como apenas um jogo. De repente, todos ouviram os ruídos da masmorra e ficaram em alerta, pensando que eram golems, mas à medida que as sombras se aproximavam, eles foram revelados como 4 funcionários guardiões da masmorra, responsáveis pela proteção, limpeza e manutenção da caverna, que eram muito educados com os aventureiros em expedições. Hikari tinha grande respeito por esses profissionais e pelo serviço que eles prestavam. Como era um momento de pausa, Kaito aproveitou para conhecer melhor seus colegas de grupo. Ele mencionou que estava no nível 16 e perguntou a Airi sobre o seu nível, o que ela respondeu que estava no nível 18. Miko estava no nível 15, assim como Hikari, mas a garota mais jovem tinha 75 pontos de MP, o que era o dobro dos de Kaito, deixando o garoto surpreso. A conversa foi interrompida, no entanto, quando pedras na caverna se levantaram para formar um corpo de um golem de pedra. Airi assumiu a liderança e se posicionou à frente, pedindo a Hikari que preparasse feitiços e Miko que protegesse a feiticeira. E para encaixar o Kaito na estratégia toda, que se sentia deslocado entre o grupo que trabalhava junto há algum tempo, a líder pediu que ele a protegesse. Então ela avançou contra o golem usando sua mobilidade para evitar ser atingida, e após circular o golem procurando ali por alguma oportunidade para atacar, a guerreira conseguiu flertar com o ataque algumas vezes, mas não conseguiu desferir um golpe que fosse forte o suficiente. Porém, após algumas tentativas fracassadas, Airi finalmente ajustou sua arma para desferir o golpe que acabou com a luta. Kaido ficou impressionado
animado com o que viu, enquanto as amigas mostravam o orgulho de sua líder. No entanto, o problema parecia estar longe de acabar quando outro inimigo apareceu diante da equipe. Dessa vez, um golem de bronze desafiou os visitantes e, sabendo que era um oponente mais poderoso que o anterior, Airi ordenou que Hikari preparasse seu feitiço de uma vez por todas para fornecer suporte. E depois de recitar as palavras mágicas, a garota invocou uma onda de magia terrestre que amoleceu a superfície rochosa da masmorra, como se fosse uma água ali envolvendo o golem, puxando ele para baixo. Miko então utilizou seu cartão Snatch, que era um pequeno animal capaz de atacar com velocidade acima da média, tornando quase impossível para um oponente grande e lento como um golem atingi-lo. E após correr para as costas do golem, Snatch utilizou uma habilidade que danificou o monstro e o desacelerou. Então Hikari o atacou com um raio de fogo, fazendo Kaito perceber o que 75 pontos de MP poderiam realizar com esses dois feitiços consecutivos. E finalmente, com o golem de bronze quase capotando, Airi atacou com sua arma e terminou o trabalho. Porém, não acaba por aqui, pois agora um golem de ferro se aproximava do grupo. Kaito reagiu atingindo-o com sua besta, mas a carcaça do monstro era muito dura para ser penetrada por tal projétil. O golem escolheu Hikari como seu principal alvo, então Miko se colocou à frente de sua amiga para protegê-la, embora não parecesse que isso ajudaria muito. No entanto, Airi apareceu e desviou o braço do monstro com sua arma, evitando uma tragédia. Em seguida, a líder saltou sobre o inimigo e atingiu sua cabeça, embora nem mesmo sua arma pudesse penetrar a armadura do monstro. Hikari utilizou seu raio de fogo na tentativa de romper a armadura, mas novamente o ataque teve pouco efeito. Miko tentou utilizar o Snatch para repetir a mesma estratégia contra o golem de bronze, mas o de ferro não foi atingido quando o animal atacou por trás com sua habilidade. Vendo tudo isso acontecer, Kaito não teve escolha a não ser pensar em invocar Sil e Lucélia, pois o clima estava ficando tenso. Porém, antes de pegar as cartas, ele acabou derrubando a tal espada mágica que parece um canivete suíço ali, e nisso temos um breve flashback do nosso prota pesquisando sobre ela. Seu nome é Balzard, e na internet diziam que ela era capaz de causar o dano imaginado ao atacar. Sendo isso verdade ou não, o garoto pretendia testar antes de invocar seus cartões. Com Balzard em mãos, ele imaginou seu inimigo sendo derrotado com um golpe e esperou que isso funcionasse. E para que sua estratégia tivesse sucesso, ele pediu a Hikari que lançasse uma onda terrestre, o que ela fez. Então ele pediu a Airi que mantivesse o golem distraído. Com isso feito também, ele foi para as costas do golem de ferro e perfurou sua carcaça com sua espada mágica, derrotando o inimigo. A partir de então, Kaito olhou para Balzard de forma diferente após o grande feito. Pequena para quem vê e gigante para quem usa. A cena muda mais uma vez e vemos que mais tarde o grupo se reuniu para um chá e as meninas não podem deixar de apontar o impressionante item que o garoto está segurando. Além disso, Miko menciona que o Snatch gostou do garoto e ele fica surpreso com isso, especialmente porque ele nunca havia visto um carbúnculo antes. Isso porque os servos não são registrados pelas câmeras da masmorra, de acordo com a mestre de Snatch. Kaito não sabia disso, mas agora ele entende porque nunca havia visto um antes ou porque nenhum funcionário da guilda perguntou sobre Sil e Lucélia. Ele então pergunta se apenas os três sabem sobre a existência de Snatch, mas como o Miko comprou em um leilão e registrou na guilda, todos já sabem dele. E mudando de assunto, Airi já havia conversado com as meninas antes e convida a Kaito para se juntar ao time delas porque elas planejam ir ao 11º andar, onde está localizado o segundo portal de transferência, considerando que há um desses portais a cada 5 andares. Kaito agradece pelo convite, mas não acredita que poderia contribuir muito para o grupo. Ele apenas se vê como um cara comum que se aventurou ocasionalmente. Por outro lado, as meninas não veem nada de errado nisso, e até asseguram que se sentiriam mais seguras com ele por perto. Como o garoto permanece indeciso, Airi pergunta se ele tem outras pessoas para formar um grupo, e ele responde que não são exatamente pessoas, mas ele teme se aprofundar no assunto e parecer um lunático andando por aí com duas garotinhas, e até começou a se imaginar vendo o sol nascer quadrado por conta disso. Portanto, ele pede algum tempo para pensar sobre o assunto e promete voltar com uma resposta quando decidir. Após o evento, Kaito retorna para suas expedições regulares com Sil e Lucélia. E claramente as duas estão azedas do humor, sabendo que o Kaito foi convidado para esse grupo com as outras meninas, fazendo-as se sentirem excluídas. Magoada, a demônio questiona por que o mestre continua chamando ela de Lucélia quando ela deu a Sil um apelido fofo. Embaraçado, o garoto tenta criar um apelido para ela, chamando de Lua, depois de Série, até que finalmente ele chegou em Lucy. A pequena demônio acha todas as sugestões extremamente desagradáveis, mas como não tem muita escolha, ela
ela acaba aceitando Lucy. E após resolver essa questão mega complicada, Kaito estava prestes a explicar sobre formar um grupo, mas suas pupilas apenas se apressaram ali ignorando seu mestre. E a cena muda e já vamos para o dia seguinte, onde o garoto faz sua caminhada habitual com a Katsuragi em direção à escola. Sua amiga pergunta se ele passou bem o final de semana e tal, ensaiando algum movimento de dança ou se exercitando, e ele mente dizendo que fez os dois. E aproveitando a deixa, ela convida o garoto para sair no próximo final de semana. Kaito obviamente se sente envergonhado, mas Haruka esclarece que é apenas fazer compras e nada mais do que isso, o que alivia um pouco a ansiedade do rapaz. À frente, Katsuragi vê sua amiga Yumi e vai correndo atrás dela. E da mesma forma, Shinji e Hayato, os amigos do Kaito, aparecem atrás dele ali como se fossem dementadores querendo saber sobre esse tal de passeio com essa tal de garota. E Kaito argumenta que não é realmente um encontro e tal, e o que eles vão fazer é apenas compras. Então os dois colocam as mãos nos ombros do camarada ali, claramente com a intenção de dizer que o inocente não sabe de nada. Mudando de assunto, eles querem saber como foi o evento, e ao saber que Kaito se encontrou com 3 meninas, eles começaram a pensar que essa história de masmorra pode ser mais interessante do que imaginavam, até considerando voltar a explorar. A cena muda e vemos que alguns dias se passaram e agora nós estamos no tal do passeio prometido. Kaito espera por Katsuragi em sua porta e a acompanha até a estação de metrô, onde uma grande tela exibe uma cena dos Dam Brothers. Kaito, viciado como é, foca toda a sua atenção no que está passando na tela, então sua amiga comenta que ele realmente gosta dessas tais de masmorras e tal, mas gostaria que ele esquecesse disso apenas por hoje. Vendo nenhum problema nisso, Kaito concorda e os dois partem para as compras. No mercado, Haruka comenta que faz muito tempo que eles não saem juntos, porque segundo ela, quem os levava para passear era justamente seu pai, o Capitão Katsuragi, e ele os levava a diversos lugares, como praia, cinema e acampamentos. E falando nisso, a garota fica animada com a ideia de que eles poderiam assistir um filme e tal, mais uma vez, e se empolga com a ideia. E a cena vai evoluindo e vemos que algum tempo depois, a garota está experimentando algumas roupas em uma loja, perguntando a opinião de Kaito, ao qual ele sempre responde da mesma forma, com as mesmas palavras, dizendo que ela está bonita. Em seguida, eles vão para um parque para aproveitar um pouco mais o sol, e sobre ar fresco, Katsuragi estica os braços bem alto, fazendo o Kaito imaginar que aquela cena poderia ser facilmente uma pintura. A garota comenta que um cachorro passeando no parque é bonito e Kaito concorda, mas obviamente ele não viu nenhum cachorro. Para aproveitar o passeio, os dois alugam um barco para remar ali no rio e Katsuragi comenta que os peixes são maravilhosos e Kaito concorda novamente, mas Kaito obviamente não viu nenhum peixe. No fundo, ele sabe que isso é um encontro, mas balança a cabeça para afastar esse pensamento porque não acredita que Haruka o convidaria para sair. Enquanto isso, ela comenta que seu amigo parece mais em forma por causa da academia e da dança, e o sem vergonha concorda, esse mente que nem sente. Mais tarde, eles compartilham um milkshake, até trocam sorvetes para experimentar o do outro e tal, e no caminho de volta para casa, Kaito se perde novamente em outro anúncio dos Dam Brothers na estação, enquanto Katsuragi vê uma mãe com sua filhinha, e aquilo ali até dá um gatilho nela pelo visto, e ela pede para que eles visitem mais um lugar antes de sair. Juntos, os dois chegam à entrada do canteiro de obras, a masmorra onde seu pai está no subsolo. Naquele dia, ele prometeu jantar com sua filha, mas ele nunca mais voltou. Por essa razão, ela não entende porque as pessoas se arriscam naquela masmorra. Dizendo isso, a garota chama Kaito para ir embora e ele pensa consigo mesmo que entende a preocupação de sua amiga, mas seu sonho sempre será seguir os passos do Capitão Katsuragi. À medida que os dias passavam, Kaito já estava melhorando sua magia a ponto de canalizá-la através de sua lâmina Balzard. Após lançar o feitiço com água, ele a solidificava transformando em gelo e moldando uma espada, possibilitando dessa forma cortar um golem ao meio, e após ter sucesso com seu experimento, o nominou de lâmina de magia de gelo. Como sempre, Seo aplaudiu com imenso entusiasmo e perguntou a Lucy se ela também achava que o mestre delas estava se tornando extremamente poderoso. E se a Valkyria era previsível, o mesmo acontecia com a demônia, por isso ela perguntou se havia alguma garota que o garoto estava tentando impressionar com todos esses movimentos. Seo caiu na armadilha e com lágrimas nos olhos perguntou se o mestre iria substituí-las por essas 3 garotas. E antes que Kaido pudesse responder, Seo pediu desculpa se não estava fazendo o suficiente e prometeu fazer de tudo para superar seus limites, mas o garoto não estava insatisfeito com elas. O problema era que o Prota não conseguia se justificar. Lucy então acusou o Prota de descartá-las apenas porque elas comiam os núcleos mágicos. Lucy foi perdendo a paciência legalzão por ali e o nosso Prota, percebendo o real risco de ir de arrasta, apenas decidiu desistir do outro grupo e prometeu manter as coisas como elas sempre foram. No entanto, Seo, em um momento de lucidez, disse que queria que as garotas se juntassem ao grupo de seu mestre se ele quisesse, porque ela apoiaria qualquer decisão que ele tomasse. Lucélia
área suspirou e desistiu de tentar controlar a situação desde que pudesse continuar devorando os núcleos mágicos. De qualquer forma, Seal ao menos gostaria de saber por que Kaido queria convidar aquelas garotas para o grupo, e ele respondeu que ele queria fazer isso porque dessa forma poderia evoluir ao lado delas. Além disso, se ele não se tornasse mais forte, ele temia ser abandonado pelas duas entidades porque elas eram extremamente poderosas. Seal então aliviou o clima ao enfatizar que estava orgulhoso dos esforços de seu mestre, então Kaido se sentiu seguro em formar um grupo com as meninas, porém apenas nos finais de semana. Depois que tudo foi discutido, mesmo com a permissão de uma divindade e de uma demônia, o garoto parecia ter muito mais medo era das três garotas, tanto que ele congelou na frente do telefone e não conseguia ligar para a Airi, que era a mais velha delas. Para sua surpresa, bem na hora, Haruka acabou ligando para ele e quase matou nosso prota do coração. Ela queria falar algo com ele, mas primeiro Kaido lhe pediu conselhos sobre como aliviar seu nervosismo, mentindo que era para os seus amigos, porque eles queriam conversar com algumas garotas, mas não tinham coragem. Haruka então lhe contou que algum tempo atrás, quando ela era criança, seu pai a viu olhando para um piano no palco. Ele se aproximou e perguntou se ela queria tocá-lo, mas a garota não tinha confiança e acabou chorando porque achava que não conseguia. Seu pai então secou suas lágrimas e puxou um sorriso do rosto dela com os dedos. A partir de então, ele provou que o nervosismo tinha ido embora e a alegria dela veio. Esse foi o truque que Haruka aprendeu para lidar com esse sentimento. E como a lição veio do Capitão Katsuragi, Kaido achou que isso funcionaria. Depois de conseguir o que queria, o resto da conversa saiu do rumo e a garota desligou sem dizer o motivo pelo qual ela havia ligado. Kaido, atordoado, não se importou e começou a praticar o truque enquanto Haruka observava um vestido em seu quarto. Enquanto isso, a cena muda e vemos que Airi está treinando seus movimentos precisos com sua arma, criando um som no ar que comprovava a força de seus braços. No meio do treinamento, seu telefone tocou. Era o nosso prota ligando. Ele falou sobre o plano de se encontrar com elas apenas nos finais de semana, o que era bom para elas, inclusive, porque elas tinham aulas durante a semana, facilitando as expedições aos sábados e domingos. Falando nisso, Airi convidou Kaido para se encontrar na guilda às 10 horas no próximo sábado. Com o encontro marcado, Kaido desligou e se sentiu aliviado por conseguir ligar, e tudo isso segundo ele graças a Katsuragi. Quando o final de semana chegou, o quarteto se reuniu para sua expedição de estreia e Kaido brilhou, assumindo a responsabilidade de derrotar dois golems à esquerda, deixando os dois últimos para o resto da equipe. Mostrando liderança, ele instruiu Hikari a usar sua onda de terra, enquanto Miko deveria chamar Snatch para manter os oponentes sob controle. A onda de terra logo dificultou a mobilidade dos golems, dando vantagem ao ágil Snatch para distraí-los. Kaido usou sua técnica de lâmina de magia de gelo e derrotou o primeiro inimigo. Então ele foi atacado pelo segundo, desviou e lançou um golpe fatal, matando o monstro instantaneamente. Do outro lado, Snatch eliminou o terceiro adversário e Airi enfrentou o quarto, finalizando-a com sua arma. Após a vitória, as garotas ficaram curiosas sobre o feitiço do garoto, já que ele havia chamado de bola de água mágica, mas não era uma esfera. Kaido então explicou que ele inventou uma técnica chamada lâmina de magia de gelo ao combinar sua magia com sua espada que parece uma faquinha de pão. Airi elogiou tanto essa habilidade quanto a liderança de Kaido na luta, assumindo que ele já tinha experiência com isso. Como ele não podia revelar a Valkyria e a demônia em seu bolso, Kaido tentou mudar de assunto a todo custo, comentando sobre como Airi era elegante e eficiente com aquela arma em ação. Ela mordeu a isca e mudou de assunto, respondendo que praticava desde jovem e agora era quase como se ela fosse parte de seu próprio corpo. Falando em partes do corpo, o estômago do garoto começou a roncar alto, então ele convidou as gurias pro rango. A cena muda e algumas horas depois, já em sua casa, Kaido lembrou-se que as garotas estavam comendo durante a pausa, e tudo aquilo era apenas alimentos caros e refinados, enquanto ele se contentava apenas com o que podia. Quando a expedição terminou, elas disseram que queriam tentar o 8º andar no dia seguinte, e Kaido ficou animado com a ideia de finalmente alcançar o andar mais forte para ele até então. E com a chegada do domingo, Kaido apareceu para o grupo vestindo um colete salva-vidas, deixando as garotas um pouco confusas com aquilo. Ele explicou que alguns monstros que viviam na água apareciam no 8º andar, então ele veio preparado para isso. Além disso, esse não era um colete salva-vida qualquer, pois ele não apenas o manteria flutuando na superfície como um peixe morto, mas essa belezura ali também poderia suportar ataques mágicos. Então Kaido matou 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto continuavam pelo caminho, Snatch caminhava à frente para detectar os inimigos. Logo, o animal sentiu a presença de uma besta aquática que já na sequência cuspiu uma substância corrosiva na suposta armadura de Kaido. Airi disse para ele tirar aquilo antes que algo ruim acontecesse e ele obedeceu, vendo seu caro equipamento salva-vidas e de vala. Enquanto ele ainda estava processando mentalmente os pila que ele acabou de perder, Miko surgiu por ali e perfurou a testa do monstro com sua besta. Kaido perguntou se a garota já tinha usado essa arma antes para atirar tão bem, mas ela nunca havia utilizado antes. Assim a equipe continuou sua jornada pelo 8º andar da masmorra. Lá eles enfrentaram todos os tipos de animais ferozes e gigantes, até que em um ponto, um polvo jogou o Kaido na água. Sem seu colete salva-vidas, ele tinha certeza de que ia acabar se afogando.
jogando, mas Airi apontou que ele estava apenas na parte rasa. E ainda sem entender direito o que rolou, ele só se importava em saber onde o monstro que o atacou estava, mas Hikari já havia grelhado o polvo no outro lado. Falando nisso, a mais jovem membro da equipe perguntou se o prota realmente sabia nadar, então ele coçou o pescoço ali sem responder, dando um sorriso tímido com a resposta. Independentemente disso, a jornada continuou e o grupo começou a criar laços, começando pelo mais novo membro, que demonstrou grande habilidade em usar seu rifle e a lâmina de magia de gelo para eliminar os inimigos que apareciam. Airi, por sua vez, lutava mais à moda antiga, empunhando sua clássica arma para enfrentar os obstáculos. Miko explorou seu novo talento, mostrando grande eficiência com a besta. Por fim, Hikari causou estragos no campo de batalha com seu raio de fogo enquanto mantinha uma distância segura. Quando a última luta terminou após uma batalha intensa, Kaido sucumbiu ao cansaço e desabou no chão. Algum tempo depois, o jovem aventureiro acordou e perguntou o que havia acontecido com ele. Notando que ele estava no colo de Airi, ele se assustou e impulsivamente pediu desculpas. Olhando para seu menu, o garoto percebeu que seus pontos de mana haviam sido restaurados, e Airi explicou que eles haviam lhe dado uma poção mágica, e Kaido lamentou por fazê-los usar um item tão valioso. No entanto, as três enfatizaram que agora eles eram uma equipe e precisavam trabalhar juntos. E elas comentam que além do fato deles terem matado todos aqueles atuns, isso rendeu uma boa quantidade de núcleo para elas, o que certamente renderá uma boa grana. No meio disso, Snatch os alertou para que mais um perigo estava por ali, e dessa vez Miko notou um estresse maior no seu animal, como se algo mais ameaçador do que o normal estivesse por perto. A suspeita inclusive foi confirmada quando um colossal dinossauro emergiu das profundezas da água. A reação mais óbvia foi fugir, e foi o que os 4 humanos fizeram, porém o monstro não deixaria isso acontecer, e à medida que ele rastejava atrás do grupo, os tremores causavam um colapso que bloqueou a saída, e dessa forma não restou alternativas a não ser lutar. Mais uma vez, Kaido assumiu a liderança, agora instruindo Miko a usar o Snatch para ataques de longo alcance. Hikari, por sua vez, deveria usar a sua magia para imobilizar o monstro, e Airi seria responsável por atacar o inimigo enquanto Kaido distraía. Com a estratégia definida, eles tiveram que colocá-la em prática. Com a partida dos dois membros na linha de frente, a maga lançou a onda de terra, seguida por um ataque de Snatch. No entanto, essa tática não causou danos ao oponente dessa vez. Kaido se aproximou da besta e perfurou sua carapaça com sua espada de gelo, dando espaço para Airi apunhalar sua cabeça, e apesar de todo esse esforço, o monstro jogou a guerreira para longe, tirando-a da batalha. Mesmo assim, ela tentou alcançar sua arma e continuar a luta, porque o seu desejo mais profundo era se tornar uma heroína. Diante disso, Kaido não teve escolha a não ser invocar suas duas cartas secretas, Luceria e Sylph, que quando apareceram na área prometeram fazer o monstro se arrepender de atacar seu mestre. A Valkyria começou lançando raio divino junto com a chama de destruição da demônia, e a combinação dos dois poderes resultou em uma carga devastadora, atingindo o dinossauro em cheio e encerrando o conflito. Com isso feito, Seal correu para ver como seu mestre estava, enquanto Lucy confirmava que havia mulher envolvida em toda essa história. Miko não perdeu tempo e abraçou a Valkyria em gratidão, enquanto Hikari, mais contida, pediu para tocar o cabelo da demônia, o que ela recusou a princípio, tsundere como é, mas a garotinha insistiu tão docemente que a entidade demoníaca se viu encurralada até dizer sim. E a garotomania se emocionou a esfregar o cabelo sedoso de Luceria contra o seu rosto. Logo, as 4 começaram a formar um laço de amizade e decidiram tomar um banho juntas, o que Airi achou uma ideia fantástica. Eles então encontraram um local por ali para tomar um banho e fortalecer ainda mais seus laços. Miko já estava chamando a Valkyria de Seal, e Hikari conseguiu, usando seu rosto angelical, convencer Luceria a deixá-la chamá-la pelo apelido também. Airi não queria ficar para trás e perguntou se tinha permissão para chamar as entidades da mesma forma, e depois de obter a aprovação, a equipe finalmente foi formada e a integrante mais velha do grupo se levantou de empolgação. E enquanto isso tudo tá rolando, Kaido ali estava tomando seu banho de boaça com o Snatch. Após isso, a cena muda e todos disseram seus adeus, e Kaido ficou sozinho com Airi. O garoto mencionou que ela havia dito quando foi jogada pelo dinossauro. Ela estava tentando alcançar sua arma enquanto afirmava que seria uma heroína. Airi então explicou que treinava desde pequena e seu pai lhe ensinou que era necessário se tornar forte para garantir a proteção daqueles que ela amava e se opor a toda injustiça. Segundo ele, aqueles que seguiam esse caminho eram chamados de heróis, e desde então era tudo que Airi queria se tornar. E mudando de assunto, ela mencionou que haveria um evento no final de semana no campus de sua universidade, no caso, Instituto Rouka, e convidou seu novo amigo para participar, e sem perder tempo, Kaido contou aos seus parceiros sobre esse convite. Como era um evento aberto, ele poderia convidar alguém para ir, mas eles não pareceram muito interessados com essa ideia. Então eles sugeriram que ele convidasse a Haruka, especialmente porque os dois já haviam saído juntos antes. Kaido estava apavorado de enfrentar tal situação, então seus amigos deram um pequeno empurrãozinho ali e convidaram Haruka em seu nome. Katsuragi ficou super feliz por ter sido convidada, embora ela já estivesse planejando ir, visto que tanto ela quanto Kaido pretendiam se inscrever na mesma universidade
universidade. A cena muda e dias depois, Kaido foi buscar sua amiga em casa e ela estava usando o vestido que ele havia escolhido naquela loja de roupas onde tinham ido juntos. E a primeira coisa que Kaido nota é o quão bonita sua companheira está. Antes de sair de casa, Haruka se despede de seus pais e sai junto com o garoto. Pouco depois de embarcarem no trem para o evento no campus, Haruka toma a iniciativa e pede a Kaido para se sentar mais perto dela. Para iniciar uma conversa, ela o agradece pelo convite, mas o garoto a lembra de que ela teria ido mesmo que ele não tivesse a convidado. E é assim que o prota cai na armadilha dela, pois ao ouvir isso ela menciona que sim, mas é muito melhor ir na companhia dele. Kaido concorda e tenta ao máximo se convencer de que isso não é um encontro. E sentindo-se muito mais à vontade, Haruka mal pode esperar para visitar o Instituto Oka. De repente, a dupla Shinji e Hayato expressam o mesmo desejo, aparecendo inesperadamente no assento à frente. Kaido não entende porque os caras estão indo juntos, já que eles certamente não são do tipo que se interessam por visitar uma universidade. E realmente eles não são. Eles estão mais interessados em ver como é um evento de campus aberto, buscando outros prazeres na vida que não envolvem palestras. No entanto, eles prometem não interferir no que está acontecendo entre os dois, enquanto Kaido finge que não há nada acontecendo entre ele e sua companheira nesse encontro literal. Olhando para o lado, o aventureiro de meio período vê um anúncio dos irmãos Dan na TV e fica fixado nele. Haruka então pergunta se ele está decepcionado por não poder ir à masmorra e Kaido pensa rapidamente e responde que não há plano melhor para esse sábado do que estar com Haruka nesse evento. Ela pede então para ele tirar de sua mente a masmorra apenas por hoje, o que ele concorda e acha ser uma boa ideia. Logo, o grupo chega em frente ao Instituto Oka e Shinji e Hayato enfatizam que esse é o lugar onde a alta sociedade se reúne, como se fosse um portal para outro mundo. Ao entrar, Haruka fica encantada com as cerejeiras artificiais e garante que eles voltarão em julho, quando as cerejeiras estiverem em plena floração. Kaido também fantasia sobre esse momento, embora muito mais intensamente do que a jovem Katsuragi, imaginando os dois tendo um momento romântico entre as flores rosas. Nesse momento, ele dá um tapa em seu rosto para recuperar o controle, afinal, mesmo que frequentem a universidade juntos, eles ainda serão apenas colegas. Sem entender essas reações estranhas do garoto, Katsuragi apenas segue o fluxo. Eles então se dirigem à recepção do evento, onde Airi está atendendo. E com o rosto inchado do tapa que deu em si mesmo, Kaido tenta apresentar seus amigos, mas eles insistem em se apresentar por conta própria. Assim, Hayato e Shinji dizem seus nomes na esperança de causar uma boa impressão na bela garota que trabalha no campus. Airi também quer saber se a garota ao lado de Kaido é sua namorada, então ele explica que ela é apenas uma vizinha e amiga de infância. Finalmente, Airi diz que é um prazer conhecer todos eles e pede que explorem o campus à vontade, pois ela os guiará mais tarde. Ao saírem, Airi não entende porque sentiu alívio ao saber que Haruka é apenas amiga de Kaido. Ao mesmo tempo, os amigos de Kaido ficam impressionados porque ele conhece aquela jovem graciosa na recepção. Então Kaido deixa escapar que conheceu ela na masmorra. E bem, nesse momento não havia mais escapatória. Haruka finalmente entendeu de uma vez por todas que o garoto estava indo escondido para a masmorra. Como se isso não bastasse, ele acaba revelando que foi Airi quem o convidou para o evento no campus. Então Haruka percebe que eles estão juntos ali apenas por causa daquela garota, o que piora a situação. E fingindo não sentir o golpe, Haruka lembra que hoje não é dia de falar sobre masmorras, enquanto os amigos de Kaido a arrastam com a desculpa de que precisam ir ao banheiro. A primeira coisa que os dois fazem é invejar Kaido por formar uma equipe com a bonita garota da recepção, mas deixando isso de lado, eles afirmam que seu amigo precisa ser mais cuidadoso com o que diz na frente de Katsuragi, pois ela claramente está preocupada com suas explorações na masmorra. Com a mensagem entregue, o grupo se dirige ao auditório e fica fascinado com o tamanho. Haruka aponta para o quadro negro digital, onde os alunos podem assistir às aulas via tablets, e os garotos reagem como se fosse uma tecnologia de outro mundo. Eles então observam a grande quantidade de clubes estudantis que a instituição oferece, como bandas, tênis e um clube de cinema. Kaido estava prestes a comentar sobre um mecanismo de primeiros socorros por ali ser igual ao da masmorra, mas seus amigos conseguem impedi-lo a tempo. Falando em filmes, o grupo passa pela sala onde são exibidas produções do festival cultural. Quando eles fazem uma pausa para conversar, Shinji fica animado com a limpeza e a grandiosidade do lugar, assim como Hayato, mas ambos sabem que não tem chance de entrar nessa faculdade com suas notas. Da mesma forma, Kaido sabe que está relaxando na escola, então precisa se esforçar se quiser entrar em Oka com Katsuragi. De qualquer forma, Hayato lembra que a mensalidade é muito cara e Kaido quase responde que pode pagar com o dinheiro da masmorra, mas cobre a boca a tempo dessa vez. Na próxima cena, o casal consegue passar um tempo sozinho e, sentindo a brisa, Haruka espera poder aproveitar os intervalos de aulas da mesma forma. Kaido parecia feliz até que
Hikari e Miko aparecem por ali após Airi informar que ele estava lá com seus amigos. Assim como fizeram com a garota mais velha, seus amigos aparecem apenas para se apresentar como charmosos, um gesto que as garotas retribuem. Elas também querem saber se a garota ao lado de Kaido é sua namorada e ele explica a mesma coisa que disse a Airi, deixando a Haruka ainda mais irritada. Como Hikari está no primeiro ano, Kaido se pergunta se é cedo demais para ela pensar na faculdade, mas ela não quer perder a chance de ver uma de perto enquanto pode. Haruka comenta que as duas parecem bastante próximas de Kaido, embora Miko discorde. Kaido sente a necessidade de explicar a origem dessa amizade sem revelar que começou na masmorra. Porém, antes que o Pinóquio conseguisse agir, a própria Miko diz a eles que eles se conheceram na masmorra. Então Kaido imediatamente nota a expressão gelada de Haruka ao seu lado, tão fria que deixou a pele do garoto pálida, e Hikari pergunta se está tudo bem. Enquanto isso, para fechar o grupo, Airi chega convidando todos para almoçar na cafeteria por conta dela. Quando a comida chega à mesa, Shinji e Hayato ficam embasbacados pela beleza e qualidade dos pratos, tirando foto e tudo mais o que seria consumido. Airi explica que como é uma cafeteria, você pode pedir tudo isso com 2.000 ienes e ainda receber troco, além de os refis de bebidas serem gratuitos. Comovidos com tanta generosidade, os três garotos ficam cada vez mais empolgados com o Instituto Oka enquanto devoram sua refeição. Falando em refis, depois que todos terminam de comer, Haruka pede a Kaido para ajudá-la a encher as bebidas de todos. Com a saída dos dois, Hayato pergunta se as garotas tiveram aulas de exploração com o professor Onigawa, embora nenhuma delas tenha gostado muito da experiência. O garoto imita o jeito arrogante do instrutor e as garotas acham engraçado porque é exatamente como o cara. Como deixou claro com seu breve show, Hayato também teve aulas com aquele homem junto com o Shinji, mas eles são exploradores apenas no papel, pois dormiam na aula e não sabiam que itens que funcionavam em masmorras perdem sua eficácia se estiverem a mais de 3 km da entrada. Hayato conta que inclusive tropeçou e se machucou enquanto corria durante a educação física e tentou se curar com uma dessas poções, mas acabou apenas desperdiçando-a. Airi diz que é exatamente por isso que a universidade foi construída dentro de um raio de 3 km de entrada da masmorra. Todas as pesquisas, bem como a produção de itens e poções, são feitas nessa área. A esse respeito, Shinji e Hayato comentam que as armas também não podem deixar a masmorra e quase foram presos por tentarem sair com ela sem serem notados. No final, todos à mesa concordam que o Instituto Oka é rígido com suas leis, mas isso faz parte do que torna essa universidade tão incrível e eficiente. Nesse momento, Kaido e Haruka chegam com as bebidas, então todos se preparam para passar para a próxima atividade. Assim, eles se reúnem em frente a uma piscina aquecida e Kaido vê uma oportunidade de nadar, mesmo no inverno, ao lado de Haruka. Falando nisso, ele se lembra do dia que ela salvou ele quando ele estava quase se afogando na piscina da escola primária, assim como ela salvou ele de um cachorro vira-lata que o atacou na infância. Ouvindo a conversa, Miko comenta que sempre soube que Kaido não sabia nadar. Hikari, por sua vez, sente um formigamento no peito, algo que ela nunca sentiu antes, e portanto não sabe o motivo, embora não consiga tirar os olhos de Kaido. Em seguida, eles visitam as 6 quadras de tênis e o campo de futebol da instituição. Porém, descendo as escadas, Hikari tropeça e é salva no exato momento por Kaido. Por causa de sua experiência em exploração nas masmorras, o garoto desenvolveu seu corpo o suficiente para fazer tal movimento. E vendo que os dois estão na mesma posição há algum tempo, Miko pede ao garoto que coloque sua amiga no chão. Logo depois, alguns garotos estão jogando futebol e acabam chutando a bola em direção de Miko. E mais uma vez, Kaido intervém para resolver a situação, simplesmente devolvendo a bola pro gol. Os caras olham para ele com admiração enquanto ele finge que nada aconteceu. Pelo menos Miko baixou um pouco a guarda com relação a Kaido por ter evitado que a bola atingisse, e eu só penso no quanto o poder do protagonismo está agindo nesse episódio. Nesse momento, Airi chama o grupo para visitar o dojo, mas ao chegarem lá, ela se sente nervosa ao perceber que fará uma demonstração de suas habilidades. Depois de respirar fundo, a guerreira executa os movimentos com eficiência e impressiona seus colegas, que assistem a cada golpe bem executado atentamente até o final, quando todos aplaudem. Vendo Kaido aplaudir, ela percebe que estava ansiosa porque aquele garoto estava assistindo e parece que Haruka notou um olhar diferente dela em relação a ele. No final da tarde, todos trocam contatos e se despedem. Voltando ao trem, o grupo que saiu de Oka comenta o quão incrível é essa universidade. Hayato pergunta qual das garotas Shinji gostou mais e ele responde que de todas. Concordando todo entusiasmado, Hayato sugere que voltem a explorar, já que a masmorra tem tantas garotas bonitas. Kaido diz aos caras para pararem de falar sobre isso antes que a Haruka perca a paciência, mas Hayato vai além e convida ela para a masmorra também. Quando Haruka demonstra estar de certa forma bem com isso, Kaido se acalma um pouco, mas ele fica um pouco surpreso com essa reação. À noite, acompanhando a garota até sua casa, ele promete estudar muito mais para entrar em Oka junto com ela. Feliz com isso, Haruka pergunta qual das 3 garotas faz o tipo dele e o garoto se faz de bobo, fingindo que nunca nem notou os rostos delas. Na verdade, o tipo dele, bem, ele espera poder falar para ela isso algum dia. Nisso, Katsuragi comenta que Kaido chamou as 3 garotas pelo primeiro nome, o que sugere que eles têm certa intimidade. Além de os amigos serem tratados da mesma forma, é
claro. E isso deixa a garota triste, embora ela não admita no início. Quando ela chega em casa, Haruka entra sem dar mais explicações e diz boa noite com o rosto emburrado. Quando ele chega em casa e entra no banho, o garoto fica pensativo sobre esse assunto, mas logo considera que isso é um típico caso de ciúmes. Mesmo assim, ele tenta se convencer de que Katsuragi nunca se sentiria assim por ele. Além disso, como ele mencionou, ele precisa pensar em uma explicação para ter deixado Lucy e Sil sem invocá-las durante um dia todo, pois ele tem certeza que elas também estão pistolas com isso. No dia seguinte, como de costume, nosso improvável herói arrisca sua vida para exterminar os slimes da masmorra ali usando seus inseticidas. E depois de reunir uma boa quantidade de núcleos, não demora para Kaido ouvir Lucy reclamando que foi deixada para trás ontem enquanto o garoto saiu com aqueles humanos. O prota explica que foi visitar uma escola com eles e Lucy diz que ela está mentindo, apesar de não ter ideia do que significa a palavra escola. Nisso, Sil explica que a escola é um lugar onde os humanos estudam e após isso, ela demonstra tristeza por ter sido abandonada por seu mestre, embora entenda que ele tem uma vida fora da masmorra. Para aliviar o clima, Kaido promete dar 3 núcleos para cada uma delas, mas nesse mesmo momento, ele nota um brilho estranho no fundo da caverna, revelando ser um slime raro. Kaido tenta chamar a atenção para as meninas para o monstro, mas elas só se importam com os núcleos e para piorar, elas não querem só 3, mas elas querem 100. Kaido insiste em mostrar a elas a criatura que se aproxima, então a demônio pede a paciência e devasta o pobre slime com apenas um ataque. Imediatamente as duas se voltam para o mestre exigindo sua recompensa e ele oferece 10 núcleos para cada uma. Com isso vemos que ambos chegaram ao entendimento e as pequenas se acalmam com suas barrigas cheias. Quanto ao slime destruído, um item cai após a fumaça se dissipar e Kaido analisa e o vê que ele se chama Luvas da Razão, um item que concede poder invisível ao custo de pontos de mana. Curioso para saber o que esse poder invisível pode ser, o garoto pede ajuda das meninas para tentar identificar o que seria isso. E apesar dos esforços delas, foi difícil dizer se as habilidades do item estavam sendo usadas ou não, já que o próprio conceito do poder é ser invisível. Então Kaido tem a ideia de usar a luva na direção da água, esperando causar um impacto visível nela, o que de fato acontece. E vendo isso, ele imagina que essa habilidade poderia até funcionar contra humanos, mas ele duvida que isso possa ser útil contra monstros. Lucy acha que nem vale a pena tentar, mas Kaido insiste e tem uma ideia em mente, considerando que se ele combinar sua luva com outra habilidade, algo interessante pode acontecer. Com isso em mente, ele ataca com sua espada usando a luva e o golpe corta o ar, dividindo a parte da água abaixo dele em 2 partes. Além disso, um pequeno bloco de gelo se formou durante o ataque, deixando Kaido orgulhoso das técnicas que vem desenvolvendo. Nesse momento, as 3 garotas do seu grupo aparecem na masmorra, fazendo Lucy e Sil franzirem a testa por razões óbvias. Airi então convida o garoto para se aprofundar nos níveis mais difíceis da masmorra, mas Kaido informa que precisa estudar e não pode se aventurar mais fundo. Airi insiste, dizendo que eles inclusive podem fazer uma sessão de estudos mais tarde, porque ela poderia ensinar muitas coisas a Kaido. Então o garoto concorda, mas quer que Katsuragi se junte a eles. E isso deixa as duas entidades ainda mais enciumadas, percebendo que aquelas garotas estão se aproximando do mestre delas. Kaido olha pra trás e vê as caretas em seus rostos, então tenta melhorar o humor delas com mais núcleos, o que de alguma forma funciona. As humanas veem a cena das pequenas ali comendo com caras indignadas e não resistem à fofura delas. Logo o grupo parte para o 9º andar pela primeira vez, sabendo que precisam ser muito cuidadosos com isso. A propósito, a Valkyrie os alerta que há um inimigo poderoso à frente e olhando para seu mapa, o prota vê que não há como evitar o inimigo, e Lucy garante que derrotará o monstro se necessário. No entanto, Airi, que é mais experiente, lembra a todos que no pior cenário eles podem sempre fugir. Então eles continuam até que se deparam com o aterrorizante Ortus, um monstro que não deveria estar nesse andar. Kaido sugere que eles voltem e Airi concorda, mobilizando o grupo a recuar, mas o monstro avista os humanos e ataca. Lucere avisa a todos para tomarem cuidado com o sopro de fogo, enquanto Kaido pede a Sil que use seu ataque defensivo. E devidamente protegido, o grupo prepara sua estratégia para enfrentar o monstro. Airi e Miko sacam suas armas mágicas de núcleo, enquanto Hikari conjura a onda terrestre na tentativa de mobilizar o inimigo. Quando o chão fica pegajoso, impedindo o Ortus de avançar, Kaido ordena que Lucy ataque com as chamas da destruição. No entanto, o dano da habilidade é quase insignificante. O Ortus então revida com seu sopro de fogo e, embora o escudo de Sil bloqueie o impacto principal do ataque, o calor ainda pode ser sentido dentro da barreira. Luceria não desiste e usa seu sopro corrosivo, que consegue prender o Ortus por um breve momento, tempo suficiente para Miko comandar o avanço do Snatch. Apesar disso tudo, nenhum dos ataques se mostra muito eficaz contra esse monstro. Tentando virar a situação, Kaido decide se usar como isca e instrui Luceria a usar as chamas da destruição na barriga do Ortus enquanto ele estiver distraído. Ela então espera que o monstro gigante foque toda a sua atenção no humano e se posiciona sob ele, obedecendo às ordens de seu mestre. O resultado parece infligir mais danos à besta, porém, ainda não é suficiente
suficiente, e Kaido deduz que eles precisam de mais poder de fogo, então ele chama Seal para se juntar à ofensiva com sua lança divina, enquanto Lucy continua atacando com a mesma habilidade de antes. E combinando os dois feitiços, o grupo consegue infligir danos significativos ao oponente, mas Kaido cai por conta da ira do inimigo. Com um golpe pesado, o Ortus agora pretende retaliar com igual força e quase pisa no nosso prota. A Ira e Miko reagem com suas armas, enquanto Kaido tem a ideia de jogar uma bola de água na boca de Ortus. E essa habilidade não produz um resultado decisivo, mas o esforço combinado de todos os membros do grupo, atacando intensamente como uma equipe, subjuga o Ortus a ponto de ele mal conseguir reagir. Após uma sequência implacável de ataques, Kaido termina a batalha com sua nova técnica de corte a longa distância, e com a vitória todos ficam empolgados e ansiosos para continuar a exploração. No entanto, as garotas estão exaustas de todos os desafios e precisam descansar antes de prosseguir com a jornada. Luceria questiona o que um Ortus estava fazendo ali, enquanto a Valkyria sente que há alguém ainda mais poderoso por perto, e de repente, das profundezas ali da caverna, uma voz quase humana surge por ali, afirmando que o monstro ali era apenas um cachorrinho inofensivo. E enquanto a voz falava, a criatura se revelou das sombras, e ao ver aquelas orelhas, chifres, asas e o tom de pele, Luceria não teve dúvidas de que ele era um demônio. Mais uma vez, o grupo não entende o que uma criatura como essa está fazendo em um nível tão próximo à superfície e considera que talvez o demônio estivesse controlando o próprio Ortus. E antes de qualquer outra coisa, o demônio deixa avisado que não permitirá que eles escapem, usando o pesadelo sombrio para garantir que isso aconteça. Seal protege seus aliados com a parede defensiva, fazendo com que o demônio admita que aquela ali é uma barreira eficaz, mas duvida que ela possa resistir ao seu próximo ataque, que é uma investida tão rápida que ninguém sequer consegue vê-la. Diante disso, Kaido enche a Valkyria com núcleos para que ela não deixe o escudo mágico cair, enquanto o resto do grupo ataca de dentro com o melhor que podem. No entanto, mesmo após usarem todo o poder de fogo, o rival permanece simplesmente ileso. Kaido analisa as estatísticas do demônio e vê que o nome dele é Belia e que seu HP mal foi afetado pelos ataques. Luceria sugere que Seal se junte ao ataque, mas Kaido teme que possa acontecer algum problema caso a parede defensiva que os protege seja desativada. Aire assegura que eles ficarão bem mesmo que os ataques do inimigo sejam rápidos, então Kaido concorda com o desejo da equipe e ordena a Seal que abaixe o escudo e se junte à linha de frente. Logo a equipe retorna à ofensiva, agora com uma Valkyria se unindo a eles, mas mesmo assim o demônio permanece intocado. Pelo contrário, na real, ele está tão ileso que seus ataques continuam tão rápidos quanto antes, e em um movimento surpresa com sua espada, o monstro quase termina com Kaido, mas Aire consegue salvar ele no último momento com sua arma. O demônio empurra a mulher para trás com o poder, então Kaido reage com sua habilidade de explosão, que destrói a espada que o demônio recebeu de um duque, causando um golpe significativo na criatura. E dominado pela raiva por conta disso, Belia libera uma série de socos que Kaido tenta bloquear com um escudo de gelo, mas o escudo se esbagaça e o humano fica gravemente ferido. Seal e Lucy testemunham a cena, e furiosos ao ver seu mestre ferido, atacam com ainda mais ferocidade. Enquanto isso, Kaido toma uma poção para voltar à luta, mas sabe que precisa de uma estratégia melhor. Logo ele chama a Miko e pede para que ela faça algo sem hesitar. A garota retoma seu ataque ao lado de Snatch, permitindo que Kaido use a distração para apunhalar o demônio por trás com sua espada mágica e use uma habilidade de explosão que finalmente causa danos consideráveis ao oponente. E em resposta, o demônio usa sua cura negra para se regenerar e retornar ao ataque com fúria crescente, e com um único soco ele quase manda Kaido de arrasta. Os outros membros do grupo fazem de tudo o que podem para impedir Belia de alcançar o garoto, mas nenhum deles tem sucesso. Em último esforço, Kaido lembra da habilidade de beleza da gula de Luceria, que aumenta suas estatísticas ao consumir HP do alvo. Ele pede para ela arriscar usar nele como alvo, mesmo que isso possa acabar com sua vida. Sem outra escolha, ela obedece e assume sua forma mais elevada. O inimigo usa o pesadelo sombrio novamente, mas dessa vez Luceria não sente o dano, pois sendo de classe Visconde, ela nunca seria derrotada por um demônio de nível inferior. E percebendo isso, Belia imediatamente perde o ímpeto, enquanto Luceria conjura seu feitiço e manda ele de vala instantaneamente. Depois disso, mesmo vendo Kaido à beira da morte, ela pede que ele jure que tratará ela tão bem quanto trata Seal, e o Prota, totalmente esbagaçado, concorda com isso. A cena então evolui e durante o descanso, Kaido descobre que ele ganhou 8 pontos de experiência e uma nova habilidade de resistência à dor, depois de suportar tanta dor por conta da beleza da gula. Com isso, Luceria promete que irá demorar mais para desativar da próxima vez, causando desespero no garoto. Além dele, as outras garotas também subiram de nível, então todos celebram juntos a grande vitória. E nisso, é claro, é hora de verificar o loot que foi deixado por ali. E Kaido observa o núcleo mágico do Ortus e menciona que ele foi o maior que já viu, mas a maior parte
sorte é que o demônio Belia deixou cair uma carta de servo. Lucéria diz que o garoto venda essa carta porque não quer a companhia de demônio tão fraco, mas Kaido ignora completamente sua birra e o invoca. E em segundos, um pequeno demônio surge por ali e jura lealdade eterna a seu mestre. E como seu nível foi anulado, seu tamanho e força são ainda menores do que antes. Com isso, Kaido pede para ele voltar para a carta, quase como se estivesse dizendo que se arrependeu da compra e que devolveu o produto, e o pequeno demônio quase chora com a rejeição. A cena muda mais uma vez e no chuveiro da companhia da masmorra, Kaido lamenta seu esforço desperdiçado, enquanto Belia massageia as costas do chefe, tentando convencê-la a manter no grupo. A cena muda e vemos que o grupo foi vender o núcleo mágico do Ortus. Nisso, a funcionária da masmorra mal consegue acreditar que aqueles jovens derrotaram um monstro tão poderoso, especialmente porque encontraram essa beça no 9º andar, o que não deveria ter acontecido. E por conta disso, ela planeja enviar uma equipe para investigar sobre o ocorrido. Com isso dito, ela diz que está disposta a pagar 24 milhões de ienes pelo núcleo, e só por curiosidade eu resolvi converter, e meus amigos, isso aí dá praticamente 908 mil reais. Meu Deus. E perdendo a cabeça ao ouvir essa quantia, Kaido impulsivamente pede para dividir o valor em 4, mas as garotas não se importam com o dinheiro, já que elas nasceram em berço de ouro e tal, então querem que o garoto fique com tudo. Ele, no entanto, insiste em dividir, pois o monstro foi derrotado pelo grupo, então a funcionária providencia a documentação para Kaido declarar o imposto de renda. E bem, após derrotar um cão na masmorra, o protagonista quer enfrentar o leão da fiscalização. E a cena muda mais uma vez, e agora que tudo está resolvido, o grupo se reúne para comer uma sobremesa de frutas e explicar a Kaido como evitar a evasão fiscal e ser um cidadão exemplar. No final da tarde, todos estão orgulhosos de terem realizado o que realizaram hoje, e Airi comenta que Kaido tem um talento especial para atrair coisas especiais. Considerando que ele já conseguiu 3 cartas de servo, ele pensa por um momento, mas rapidamente ele conclui que não. E bem, provavelmente o nosso prota está errado. A cena então corta para Miko conversando com Hikari ao telefone, e Hikari menciona que está ansiosa pela exploração que farão nesse final de semana. Ela está animada para ver as novas habilidades de todos, e Miko diz a ela para não se esforçar demais e tirar um tempo para descansar se quiser. Hikari afirma que ficará bem e que não quer desperdiçar seu tempo descansando. Miko diz que vai vê-la no final de semana e então encerra a ligação. Depois disso, Hikari abandona sua atitude de durona e começa a tossir, e eu prevejo o drama vindo por aí. A cena então corta para Kaido e os outros da masmorra no final de semana, e Kaido pede a Belia que mostre seu poder. Belia pergunta se ele pode lhe dar uma arma primeiro, e Kaido se surpreende que ele não tenha uma arma própria, porém Lucéria lembra que ele tinha, mas foi ele mesmo quem quebrou sua arma. Kaido então procura algo em sua bolsa e tira aquela barra de tungstênio que ele comprou anteriormente. Ele a entrega a Belia e diz que ele pode usá-la. Belia hesita em aceitar e pede uma arma que seja mais parecida com uma espada. Ao ouvir isso, Sylph e Lucéria acham que ele está sendo rude com o seu mestre ao recusar aceitar isso, e ele se desculpa. Kaido diz que isso é tudo que ele tem no momento e Belia aceita por enquanto. Nós o vemos então lutando contra os monstros usando a barra de tungstênio, e ele consegue matar os monstros facilmente. Ao ver isso, Kaido pensa que ele é mais forte do que ele, e Belia espera que isso prove a Kaido que ele pode ser útil para ele. Lucéria diz que ele na verdade está se movendo mais devagar do que antes, e ele menciona que é porque ainda não se acostumou ao seu nível atual. Ele espera que Kaido ainda o mantenha ao seu lado com os olhos marejados, e diz que quer ser útil para Lady Lucéria e Lady Sylph. E com esses elogios, eles simplesmente alugam um triplex na cabeça das duas, que dão uma afrouxada ali na cobrança relacionada a ele. E ele menciona que pode ser um fardo agora, mas eventualmente se tornar a espada de Kaido e fará o seu melhor. Kaido obviamente concorda em mantê-la e menciona que ele pode estar mais lento, mas é forte o suficiente, dizendo então que está ansioso para trabalhar com ele, e Belia agradece por isso. Kaido então menciona que primeiro gostaria de testar suas habilidades e luta contra alguns monstros ali para reduzir seu HP, a fim de testar a habilidade de cura sombria de Belia. Depois que seu HP está quase esgotado, ele pede a Belia para lançar a cura sombria nele, e Belia o faz. Kaido sente que se recuperou após o feitiço, mas percebe que seu HP só recuperou ligeiramente, e Belia explica que o principal propósito da cura sombria é curar ferimentos, restaurando o HP ali até certo ponto que ele não morra por conta disso. E Kaido fica um pouco desapontado com isso, pois ele esperava usar a cura sombria em conjunto com a beleza da gula para aumentar o tempo do feitiço de Lucéria. E ao ver isso, Lucéria quase babando se pergunta se eles poderiam testar isso e tal, mas Kaido recusa, pois ele não tem muito HP restante no momento. Lucéria diz que ele não vai morrer instantaneamente e que ela quer se transformar em sua forma adulta
tenta mais uma vez, mas Kaido cai enquanto tenta fugir dela. Belly então se oferece para curar o seu ferimento dessa vez e ele lança a cura sombria nele, e Kaido percebe que seu ferimento não dói mais e pensa que a habilidade de Belly é excelente e que vai ajudar a economizar poções. Belly fica super feliz ao ver esse elogio e eles então seguem para os andares mais profundos. Eles encontram um golem de metal e Airi e os outros mencionam que é a vez deles mostrar suas habilidades. Primeiro, Hikari usa sua habilidade de círculo de gelo para congelar o golem no lugar e Airi o corta ao meio utilizando a habilidade de corte de ferro. Kaido acha que ambas foram incríveis e Airi menciona que essa habilidade consome muito MP, então ela não pode se dar ao luxo de errar o ataque. Depois disso, eles encontram 3 golems de terra e é a vez de Miko e Snatch mostrarem suas habilidades. Miko usa a habilidade de dança da ilusão para colocar os golems em uma ilusão ali, enquanto o Snatch ataca com sua habilidade de ouriço e isso derruba os golems. Kaido percebe que a combinação da dupla ficou mais forte e ele pensa que eles devem verificar a nova habilidade de Sylph agora. Nisso eles exploram a masmorra e encontram mais monstros e Kaido diz a Sylph para usar sua habilidade de canção da Valkyria e pede também para Lucere e Belly se juntarem à batalha, para que ele possa testar se as habilidades dela funcionam em servos ou não. Sylph então começa a cantar e, meus amigos, enquanto eu ouço a música e assisto a tudo isso, começa a me sentir num filme da Disney. Só falta a Elsa aparecer ali e mandar um Let It Go, caramba. Enquanto ela canta, um anjo aparece por ali abençoando Kaido e seus servos com alguns buffs. Eles sentem a força fluindo por seus corpos e percebem que também conseguem prever os movimentos dos monstros. Com isso, eles podem facilmente matá-los com um único golpe cada, e depois de derrubar os monstros, o Seiya diz a Kaido que sentiu seu poder aumentar agora. Ela menciona que não foi tão poderoso quanto a beleza da Gula, mas ainda assim aumentou sua força, e Kaido fica feliz que isso funcione com servos também. Ele pergunta a Belly sobre sua experiência com isso, mas Belly revela que não sentiu nada de diferente, e ao ouvir isso, Airi especula que esse efeito da habilidade pode depender do nível de confiança entre cada um deles, e Belly fica desapontado ao ouvir isso, mas Airi diz a ele para se animar, pois ele será capaz de, com o tempo, construir a confiança a partir de agora. Os outros também o incentivam, e ele agradece a todos por isso. Ele menciona que originalmente era um lutador de retaguarda, mas agora foi elevado à cavalaria, e ele também pode melhorar sua habilidade com a espada. Ele menciona que pode fazer ainda mais se conseguir uma espada, e Kaido diz a ele para esperar um minutinho. Após isso, nosso prota retorna com uma espada e pergunta a Belly se ele pode fazer melhor com isso, e Belly percebe que é uma espada bastarda. Ele não responde nada disso, e os outros se perguntam se ele não gostou e tal, mas ele tá tão feliz por receber uma espada de verdade que começa simplesmente a chorar. Ele promete fazer o seu melhor com isso, então testa a espada contra alguns monstros. Ele consegue derrubá-los tão facilmente quanto cortar manteiga, e os outros ficam surpresos com sua habilidade. Belly então entrega os cristais mágicos a Kaido e menciona que está mais empolgado agora que tem uma espada. Kaido agradece pelo trabalho duro e Belly fica super feliz ao ouvir isso. Kaido então se pergunta se ele poderia lhe ensinar esgrima, e Belly concorda e pergunta se eles deveriam começar isso agora. Kaido diz que adoraria, mas que precisa sair mais cedo hoje, e Sylph e Lucéria perguntam o porquê. Ele não quer entrar em detalhes, mas Airi diz a elas que é porque eles vão ter um grupo de estudos na casa dela amanhã, e as duas começam a fazer um carão ao ouvir isso. Ele pede desculpas a elas e diz a elas e a Belly que voltará em breve. A cena então corta para Kaido, seus amigos e Haruka na casa de Airi, e eles ficam surpresos ao ver o quão grande ela é. Miko e Hikari chegam por ali em seus carros e entram. Eles não veem nada além de uma floresta à frente e se perguntam onde está a casa. Eles então percebem as garotas sentadas em um carro indo para casa, e Kaido pede a elas que leve eles também, mas elas mostram para eles uma placa escrito caminho para os homens, e os caras não acreditam que vão ter que caminhar aquela mini maratona até chegar lá. Depois disso, vemos as garotas cumprimentando Airi em sua casa, e Haruka diz a ela que sua casa é realmente elegante. Airi agradece pelo elogio e menciona que sua casa tem sido um dojo há muito tempo. É por isso que ela está equipada com um ambiente para ajudar a equilibrar a mente, técnica e corpo. Ela menciona que há um dojo para aprimorar as habilidades, uma cachoeira para estabilizar a mente e um jardim projetado para o treinamento físico. Ela continua dizendo que a colina é ideal para melhorar a força física e que ela a utiliza todos os dias. Os caras então chegam a casa também e estão completamente esbagaçados. Ao vê-los, Airi diz que eles devem começar a sessão de estudos e eles não acreditam que nem terão um pouco de descanso por ali. Airi então os leva ao dojo e os meninos se perguntam por que estão lá. Um deles inclusive achava que ela os levaria para seu quarto, e ela menciona que seu quarto não é grande o suficiente para todos eles. Ela diz inclusive que também pode balançar sua lança por ali se perder a concentração, e que eles podem ir às cachoeiras se não conseguirem se livrar de pensamentos ociosos. Eles têm certeza de que ela é a única que faria essas coisas, então todos se sentam para estudar. Quando todos eles escolhem seus assentos desejados, Kaido deseja sentar ao lado de Haruka, mas esse assento já está ocupado e Airi o convida para sentar do lado dela. Haruka obviamente fica com ciúmes ao ver eles sentados juntos, e Airi pergunta a Kaido que ele gostaria de
aprender primeiro. Ele diz que está interessado em resolver alguns problemas de matemática e Airi o ajuda com isso. Haruka fica cada vez mais enciumada ao ver que eles estão se aproximando e Hikari pede a ela para ensiná-la. Ela concorda, mas Shinji diz que também pode ensiná-la se ela quiser. Hayato diz que ele só está incomodando Hikari e afirma que ela pode pedir ajuda a ele se quiser, pois ele é bom em todas as matérias. Kaido menciona que os dois são praticamente iguais e Hikari diz que quer ser ensinada por Haruka. E Kaido acha que Haruka fará um bom trabalho ensinando, pois ela sempre foi atenciosa, gentil, e enquanto ele diz isso, seus amigos dizem ao fundo que ele conhece Haruka há muito tempo, conhece muito bem, que ela é muito fofa e tal. E as outras garotas ficam com ciúmes ao ouvir isso, e Kaido diz que eles são apenas amigos de infância, e meu Deus, que confusão de diz que me diz, tá doido? Depois de todo esse rolo, as garotas obviamente não conseguem se concentrar em nada e Airi sugere que eles vão para as cachoeiras. Os rapazes não têm certeza sobre ir numa cachoeira no inverno, mas as garotas concordam com a ideia e os amigos de Kaido também concordam depois de ver que elas estão indo. Kaido não tem escolha a não ser acompanhá-los e a cena corta para eles na cachoeira, onde os rapazes percebem que a água está realmente fria e as garotas entram na cachoeira primeiro. Elas esvaziam suas mentes por um tempo e depois param. Airi então pergunta como foi e elas mencionam que suas mentes estão um pouco mais claras agora. Kaido pergunta a Haruka se ela está bem e ela diz que sim, e ele percebe que ela está bonita com as roupas molhadas. Depois disso, avisa os meninos, mas eles não conseguem aguentar ficar na cachoeira por muito tempo e desistem. A cena então corta para todos saindo à noite, e Shinji e Hayato mencionam que esqueceram de tudo que eles aprenderam por conta da cachoeira fria, enquanto as garotas, por sua vez, se divertem e acham que deveriam fazer isso de novo. Os meninos percebem então que elas estão se dando melhor do que de manhã, e Kaido obviamente fica feliz com isso. No dia seguinte, Lucélia e Sylphy descobrem que Kaido se divertiu na cachoeira em vez de estudar. As garotas confirmam isso e mencionam que graças à diversão que tiveram, estão numa boa forma hoje. Hikari acha que eles podem chegar ao 10º andar nesse ritmo e os servos não gostam nem um pouco do fato de que eles estavam se divertindo. Lucélia fica determinada a provar que pode ser mais útil do que Airi e as outras e todos seguem adiante. No caminho, Miko diz a Hikari que ela não deve se esforçar e Hikari menciona que tem se divertido muito ultimamente. Ela espera que esses dias durem pra sempre e menciona que quer ser uma heroína. Sylvie então sente dois monstros por perto e eles encontram dois orcs de prata e um homem lagarto. Kaido diz a Sylvie pra cantar a canção da Valkyria e isso dá um buff a todos. Hikari congela todos os monstros com seu círculo de gelo e Belly ataca o homem lagarto enquanto Airi e Kaido derrotam os orcs de prata. Mais monstros não aparecem e Miko e Snatch os derrotam com seu ataque combinado. Airi também enfrenta alguns deles e Kaido e Belly cuidam do resto. Depois de derrotar todos os monstros, Kaido fica surpreso que eles possam derrotar os monstros do 9º andar tão facilmente e Lucélia fica irritada por não ter feito nada. Ela diz que quer ser útil também e Kaido tenta acalmá-la. Ele então alimenta todos os seus servos ali com cristais mágicos e Hikari espera que eles possam continuar se divertindo assim. O grupo então finalmente chega à escada do 10º andar e Kaido se pergunta se eles deveriam descer agora. Hikari diz que sim e ela lidera a investida, mas começa a se sentir mal e desmaia. Os outros percebem sangue saindo de sua boca e Miko pede a ela para acordar com lágrimas nos olhos. E eu não falei que ia rolar drama? Nisso o episódio acaba e agora é aguardar para vermos de que forma Hikari irá sair dessa situação e me questiono, seria possível de alguma forma a Sylphy ou até o próprio Belly conseguir tratar a doença dela? Descobriremos tudo isso e muito mais no próximo episódio. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.